Vocês que estão aí aguardando nosso episódio, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo e aciona o sininho para a gente poder informar para vocês todas as novidades. Nosso convidado de hoje é especialista em marketing e influenciador vegano, cuja vida foi transformada pela adoção de uma cachorra que ele passou a chamar de Paola. Ele compartilha um estilo de vida acessível e acolhedor, com foco na causa animal e no veganismo. Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre a conscientização do consumo de carne, o impacto positivo na saúde e também dicas para quem deseja iniciar no universo vegano de forma simples e econômica. Com vocês, Matheus Rocha. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é o influenciador vegano Matheus Rocha. Mas antes de chamá-lo, eu queria fazer um convite a vocês. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar e apertar o sininho para receber todas as novidades. Porque o pessoal passa por aqui e esquece de se inscrever. E quanto mais inscritos, mais pessoas a gente pode trazer aqui, tá? Tudo bom, meu querido? Ana, um prazer estar aqui. Ainda não tô acreditando. Que isso? Eu te acompanho há muito tempo, admiro muito e espero que com esse episódio a gente possa desmistificar muita coisa em relação ao veganismo que as pessoas acham, mas que na prática é diferente. E não sabem, né? Exatamente. E uma coisa que eu achei fantástica, assim, eu tô para trazer alguém vegano já há um tempo. Uhum. E ficava assim, tipo assim, não quero alguém que seja aquela pessoa radical, do tipo assim, olha, se você não for vegano, vai pro inferno, vai não sei o quê. Que eu acho que a gente tem que respeitar todo mundo. Sim, com eu, certeza. por exemplo, eu me tornei vegano num processo lento. Ah, você é vegana? É mesmo? Nem eu sabia. Um processo muito lento. Então, assim, não foi fácil. Sim. E eu acho que não é fácil para as pessoas. Porque a gente tem uma cultura. A gente tem uma cultura muito grande do tipo, se não comer carne não fica inteligente, se não tiver isso, não sei o quê, não ganha músculo. Então, isso tudo eu sempre achei, nunca falei, não falo. Se alguém está comendo carne do meu lado, ok, não sou daquela que tipo assim, tá comendo. Não, acho que todo mundo tem seu tempo, né? E o que eu achei bacana na sua história foi que o seu tempo foi despertado por um bichinho. Sim, que é uma coisa que eu não vivo sem, a Paola. Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória até você chegar a ser hoje um influencer vegano, porque você mexia com computação. Isso, informática. Informática. Então, quando eu me formei em sistemas de informação. Então, eu comecei a trabalhar com informática e tudo mais, mas, sinceramente, eu não gostava. Era tipo, se formou, tem que fazer alguma coisa. Tem que trabalhar. Isso, formou, exatamente. tem que trabalhar. Aí, dava suporte em empresas e tudo mais. Aí, o que aconteceu? Em uma viagem que a gente foi pro Guarujá, uma cachorra começou a me seguir, que foi a Paola. E eu... Na época... Mas você foi de férias? Fui de férias, por acaso, Tinha nada a ver assim. do trabalho. Não, nada a ver. Só que na época eu morava com os meus pais. E eles falaram, não pode trazer cachorro de jeito nenhum. Só que aí, assim... Aí começou a me seguir, eu até coloquei meu chinelo na areia e falei, vou entrar no mar, ver se o cachorro vai embora. Aí ela você pegou... desaparece. Exatamente, deitou do lado do chinelo e ficou me esperando. Eu falei, cara, não tenho o que fazer mais. Aí foi me seguindo até a casa... E aí adotei ela, que hoje é a Paola. Uhum. E aí, naquele momento não era... E quando você chegou em casa? Que você morava com teus pais? E foi um transtorno total. E assim, não tinha muito espaço pra ela também. Eu falei, eu vou ficar com ela e vou me virar. Se precisar sair daqui, eu vou sair. Porque realmente eu assumi a responsabilidade. E quando você pega um amor pelo bicho ali, não tem como. Você faz qualquer coisa igual um filho. Se eu não abandono um filho, eu também não abandonaria. Vou dar um jeito. Eu concordo com você. Tem gente que não pensa assim. Não, sim, tem claro. gente que compra no Natal, aí descobre que faz xixi, faz cocô, e aí dá. Ou Sim. dá ou larga. Exatamente. Na estrada. Então, assim, mas eu concordo. Jamais eu faria isso. Uhum. E aí, meio que ficou ali em casa, fui administrando, só que eu queria passar mais tempo com ela. E o meu trabalho eu ficava fora o dia inteiro e não tinha muito tempo.
Aí comecei a estudar marketing paralelamente, que aí eu comecei a trabalhar home office. Nisso, depois de alguns meses, eu já comecei a refletir. Como que eu amo tanto esses animais, falo que amo os animais, toda refeição tô comendo um animal. Naturalmente, eu fui me sentindo hipócrita, porque eu falo, cara, eu não posso falar que amo os animais, tô comendo um animal, ninguém me influenciou, nem sabia que veganismo existia. E aí comecei a refletir sobre isso. Até que eu assisti um documentário de como funciona a indústria animal. Que aí eu vi o que acontece lá. Mas antes disso que você me falou, que virou a chavinha, tava na rede social, eu vi uma pessoa fazendo carinho em uma vaca. Naquele momento virou assim, eu falei, cara... Não é o pessoal do Santuário Amor que Salva, não, né? Não, mas Porque era eu ajudo lá, legal. pago aquela Bacana, mensalidade, tô parabéns. doida pra ir lá. Mas como fica no Rio Grande do Sul, teve aquele problema das enchentes. Eu fui Então eu lá também. espero ir ano que vem, se Legal, Deus é muito quiser. importante ajudar santuários. Não, Precisam as muito. vacas têm melhores amigas, eu nem sabia. Sim, exatamente. Então, isso me fez refletir muito mais do que ver os animais sofrendo, tanto que eu uso essa abordagem hoje. E aí, quando eu vi o que acontece mesmo, aí eu falei, vou parar de comer carne. Eu não virei vegano na hora, porque eu nem sabia nada. Talvez foi até seu caso também. Eu comecei a tirar o carne Processo. vermelha. Isso. Que eu falei assim, gente, a vaquinha, né? Tipo assim, é tão fofinha e é um bicho muito dócil, né? Mamífero, igual um cachorro. Não, e aquela coisa de quando tira os filhotes. Ela grita. Isso Aí eu mesmo. falei assim, poxa, não tá legal. Aí comecei com a carne vermelha. Depois eu fui indo, sabe? Mas muito lentamente, não tinha nenhum radicalismo inicial, Sim. sabe? Eu Quando acho as até pessoas... importante, porque se a gente não sabe se alimentar sem os alimentos de origem animal, se você tira do dia pra noite, às vezes você pode ter problema de saúde. Não, pode, com certeza. E é o que pode. acontece na maioria. Porque você tira, mas não substitui. Exatamente. Não faz nenhum tipo Tem de que aprender a transição. comer de novo, né? Exatamente. Foi a mesma coisa, tirei a carne vermelha, só que durou um dia. No dia seguinte, falei, vou tirar frango e todas as carnes. Você no início falou, vou radicalizar. Isso. Mas assim, as carnes, pra mim, foi bem tranquilo. O que pegou mais mesmo foi o queijo. Leite, queijo, ovo mais ou menos. Porque o leite, assim, ovo é mais a praticidade no dia a dia. Mas aí, como eu falo, cara, eu não quero mais contribuir com o sofrimento dos animais. O que eu preciso fazer? Eu não comia vegetal, era arroz, feijão e carne. Falei, cara, vou ter que gostar de berinjela, de jiló, de abobrinha. Eu não quero salvar os bichos, vou ter que aprender a comer. Doce. Exatamente. Então, tantas pessoas pensam isso, mas eu gosto muito de carne e não como vegetais. Eu também era assim. Eu tenho dúvida se as pessoas tanto gostam de carne. Eu fiz um teste de comer carne crua. Nossa. Não tem gosto. Nada cru tem gosto. Exatamente. Assim, o que a gente gosta são dos temperos, das especiarias, do molhinho que a gente faz. Sim. Então, quando eu comecei a ver que... adoro especiarias, noz moscada, alecrim, Show. adoro essas coisas. Quando eu comecei a ver que tudo que eu poderia colocar de temperos em algo me desse prazer, eu falei, gente, eu não gosto de carne. Ninguém gosta de carne, porque eu não vejo ninguém comer carne sem nada. Você já viu? Eu já vi, mas poucas pessoas. Então, assim, deve ser pessoas que têm um paladar diferenciado. Porque, assim, comer a carne pela carne, não acho que é saboroso. Pelo menos no meu paladar. O que dá sabor é as plantas, no caso, né? E, por exemplo, que a gente come cru, fruta é gostoso cru. Você vê os alimentos que a gente comeria naturalmente. Um alface, por mais que não seja tão saboroso, você consegue comer tranquilamente. Agora, se pega comer carne, assim... A gente não vê um animal sofrendo e tem aquela vontade. A gente sente compaixão. Mas quando a gente... Eu acho que a indústria vai tirando. Tira, exatamente. Né? A gente não vai faz a ligação. Desconectando. Eu me lembro que quando eu tinha uns 8 anos, meu avô tinha galinheiro, né? Então, aquilo eu brincava com as galinhas, com os galos, com os pintinhos quando nascia. E um belo dia, eu não sei por que associação, eu olhei e descobri que a galinha que eu comia era a galinha que eu brincava. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu fiquei tão arrasada, mas tão arrasada, que eu olhava e eu falei, mas ela não tá mais lá. Eu falava, onde tá a galinha tal? Não, ela foi pro vizinho. Então, minha avó tinha pena, né? Não queria tirar a ilusão, que nem Papai Noel, não queria tirar a ilusão. Esse é o nosso comportamento natural, né? A gente criança, a gente naturalmente vai escolher frutas do que um animal.
mas a cultura, o marketing, os costumes, a gente vai meio que mudando isso. Mas dá pra Isso é gente bom. resetar isso e voltar pro que a gente realmente acredita, que é o que aconteceu comigo. Eu falei, cara, não importa o que eu preciso fazer, eu não vou mais contribuir com essa indústria. Porque eu sou uma pessoa que eu defendo os animais. Então, Uhum. como que eu, assim, respeitando todo mundo, claro, mas eu não me sentia bem comigo. Sim, é uma questão de consciência. Não é uma Exatamente. questão de agradar a um ou a outro. Isso. É uma questão de consciência íntima. Sim, e Né? 7 anos atrás foi muito diferente de hoje, assim. Nossa, era muita piadinha. Era assim, na época que eu virei vegano, foi só coisas ruins, fora A tua o meu convicção. bem-estar, minha convicção. Uhum. Então era piadinha, não tinha nada pra comer, não tinha essas carnes vegetais, não tinha industrializado. Muitas vezes eu saía na época que eu era mais jovem, comia às vezes resto de borda de pizza, porque não tinha uma pizza vegana. Sem queijo, né? Exatamente. Ou batata frita, era basicamente isso. Mas eu tava convicto. Que é uma alimentação também muito pobre. Exatamente. Se você não faz a transição, Sim. eu sou de uma época que também não tinha opção nenhuma. Uhum. Então, por exemplo, quando eu atendia adolescentes, e teve muito caso de adolescente que radicalizou, isso tem muito tempo, início da década de 1990, né? Eu atendi uma vez uma menina que ela virou vegana e o que aconteceu foi que ela desenvolveu uma depressão, Nossa. porque ela não tinha proteína. Meu Ela Deus. definitivamente não fazia proteína. Porque eu fui ver todo o histórico, vai ter uma coisa errada, tem uma virada de curva. Aí foi que a mãe falou, não, ela parou de comer, mas ela parou tudo. Numa época não tinha nada. Uhum. A única coisa que tinha naquela época era carne de soja, mas era horrível. Mudou. A qualidade da carne de soja Nossa, era realmente. horrorosa. Tinha Né? que ter muita convicção, meu. Era intragável. E não tinha nutricionistas que falavam, não, Nossa, vamos fazer sim. a transição, a gente pode tirar a proteína daqui, os leites vegetais, Sim. os queijos feitos de leite vegetal, não Uhum. tinha nada disso. Então era bem mais difícil. Pode deixar a Paola vir aqui. Não tem problema não, traz ela aqui. Deixa eu tentar dele. deixar ela aqui, amor. É. Vamos ver. Vem cá, Paulinha, vem cá. Vem cá. E ela senta aí, ó. Vamos ver. Fica aí, quietinha. Ô, meu amor, Tá seja bom? bem-vinda. Seja Se bem-vinda. tiver uma cadeira, ela fica mais quietinha Tá, ainda. a gente bota, a Se tiver gente uma bota. cadeirinha, Pega Paula, uma fica quietinha cadeirinha. aí. Tá bom? Ô, meu Viu? Você amor, quer eu não quero participar ficar também? longe do meu pai. Eu não quero ficar longe do meu pai. Então, vamos ver aqui, ó. Ó. Ó, Paulo, você tem que ficar quietinha na cadeira. Vê se Vamos encaixa aí. Eu venho mais pra... Eu fico aqui Não, mesmo. pode ficar. Sobe aí, Paulo. Aqui, ó. meu Ô, medo pronto. só. Eu acho que eu te levava pra casa também, Aí, ó, tá Paola. vendo? Eu acho Mas que eu assim, te levava. na praia, ela não tava tão bonita assim. Ela tava bem imagino, definhadinha, claro, tava com claro. infecção de útero, doença do carrapato. Se eu não tivesse adotado ela, ela tinha morrido. morrido. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu fico muito orgulhoso de ter feito também. Porque eu jamais É um ato de compraria um animal. responsabilidade, né? Sabendo que tem um animal na rua precisando também, né? Uhum. E na época você comentou, eu fui em 3 nutricionistas, Ana, e vocês falaram, não dá pra virar vegano, você vai ficar doente. Mas eu tava convicto, eu falei, cara, eu vou Tô te dizendo. pesquisar, comecei a pesquisar no YouTube, achei nutricionista vegano falando, porque é o que você falou. Virar vegano vai te deixar saudável? Depende. Se você comer arroz, batata frita, ketchup Não. e farofa, você vai ficar doente. diabético, Exatamente. além de ficar flácido. Exatamente. entendeu? Agora você tem que comer ali o arroz, feijão, lentilha, brócolis, legumes, verduras. Aí você vai ficar bem, frutas. Então isso é um erro muito comum de quem às vezes segue nessa linha dos animais, que eu segui também. Eu amo os animais, mas não me preocupo com a minha saúde. Se você não se preocupar com a saúde, além de você passar uma péssima imagem do vegetarianismo e veganismo, que as pessoas vão olhar e falar, Exatamente. essa pessoa tá doente, eu não vou seguir o que ela tá falando. Você vai ter problemas pessoais e você vai ter que, às vezes, voltar a comer os animais que a pessoa quer defender. Então, para quem quer começar, eu recomendo muito mesmo pesquisar bem, se der, vai em um nutricionista e... Não, e não ter a pressa. Exatamente, né? vai aos Não, pouquinhos. vai aos pouquinhos. Você foi radical. Eu fui um processo lento, Uhum, muito lento. Então, mas- assim, tirei a carne vermelha, aí sim. passei pela carne vermelha. Depois carne branca. Foi um processo, não foi fácil. Sim. Mas usei e abusei de temperos. Então, mas eu também cometi erros, por exemplo,
tirei as carnes. Aí eu comecei a comer muito queijo, ovo, me deu pedra no rim, acredita? Porque eu acho que do Acredita. cálcio, não sei. Excesso de cálcio. Exatamente. Excesso de Então cálcio. errei Então, assim, tem também. que ser. Eu digo para as pessoas, se você não está pensando nisso, reduz. Começa reduzindo. Exatamente. Começa a botar temperos em coisas que você achava que não gostava. Sim, Entendeu? com Eu certeza. tenho uma coisa boa que eu adoro pimenta. Então, pimenta dá Acabou sabor em a tudo. tudo. É isso mesmo, também. Taca a Ah, pimentinha olha, ali. feijão. Quando feijão, eu falo, eu Nossa. jogo pimenta no feijão. Exatamente. Então, assim, eu tenho essa vantagem. Tem gente que não gosta, mas É. eu adoro. E assim, as pessoas têm que entender também que, por exemplo, quando eu comi berinjela a primeira vez, eu achei ruim. Aí eu fazia o quê? Eu empanava, assim, deixava ela mais palatável. Hoje em dia, conforme você vai comendo, você vai acostumando com aquele paladar. Então é um os processo, temperos, é aquilo que eu te isso. falei, as pessoas não se viciam na carne. Se É. viciam na carne, o molho. Por isso que um bom cozinheiro é o que tem o melhor tempero. Não é o que tem a Exatamente. melhor É isso carne, mesmo. o melhor frango. É isso É o mesmo. melhor molho. Entendeu? E você, Ana, o que te motivou a virar vegana? A mesma coisa. Assim, só. como é que, por exemplo, quando eu descobri que na Coreia matavam os Cachorros. cachorros para comer, tinha o festival do É, cachorro. tem. Aquilo foi para mim sabe? É claro, você não pode ir lá desfazer uma cultura, nem é minha pretensão. Mas aquilo me bateu. Como é que eu adoro cachorro? Eu não vivo sem cachorro. Eu não escrevo sem cachorro. Caramba. Eu tive um Nossa. intervalo que eu não escrevi durante 2 anos, que eu perdi a minha cachorra. Eu falei, não vou ter mais. Não, Meu não saía Deus. livro. Não saía. Então, assim, porque eu fico em casa para escrever. E quando eu estou em casa, o cachorro fica muito feliz, você sabe, Sim, que vai claro. ficar em casa. Então, ela ficava totalmente felizinha. Então, assim, eu fui olhando e falei, gente, que eles façam isso, ok, mas eu sinto isso. Eu tenho que dar conta do meu sentimento, né? De não me sentir E confortável. aí você faz a conexão, né? Então, sei lá, às vezes eu pensava assim, porco, galinha e vaca é pra comer. Aí quando eu fiquei sabendo disso aí também, eu falei, não, acho que todos os animais podem ser comidos, é a nossa cultura que escolheu. Então, por Exatamente. que comer, né? Se a gente ama esses animais. E, por exemplo, hoje eu tenho um porco, o Joaquim, não sei se você já viu. Eu vi o Joaquim. O Joaquim, cara, é um cachorro rosa, assim, é impressionante. Eu tive uma paciente que comprou um porco e se apegou totalmente. Sim. Aí ele cresceu muito, realmente ele cresceu muito. Aí no Uhum. prédio começaram a reclamar do barulho que ele fazia. Aí ela levou para um sítio, alguma coisa assim. Mas é igual o cachorro. Exatamente. Quando ela foi me descrevendo as coisas, eu falei, jura? Ela falou, Bia, é igual o cachorro, é igual. Ele deita quando você faz carinho, pede carinho, te Mesma segue, coisa, é impressionante. E esse santuário lá do Rio Grande do Sul, Amor que Salva, eles têm porcos também, né? E teve uma ninhada de porcos lá. E eles resgataram muitos animais das enchentes também, que chegaram Nossa, lá nas imagina. enchentes. E eu ficava olhando, eu falei, gente, é igual o carinho que faz na vaca e a receptividade é igual. É. E quando a gente aborda esse assunto, eu sinto que as pessoas elas se fecham muito na hora, assim. Por isso que eu tento sempre usar essa abordagem de... Igual De você não tá falando. cobrança, de não Isso. cobrança. É o momento de cada um. Isso envolve também na psicologia, porque se você arma aquele modo da pessoa, tipo, De ele ataque. quer me convencer, ela já se fecha na Não, hora. ela já se defende. Exatamente. E a pessoa, quando está defendida, ela nega. É isso É mesmo. que nem uma pessoa que usa droga e você começa, você tem que largar, Ela vai defender a Exatamente. droga até a morte. É É a isso melhor mesmo. amiga. É a droga. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que entender que a gente tem uma cultura Sim. que é muito difícil, né? A gente tem uma cultura que, além de carne animal, coisas que teoricamente não são nem alimento, são qualquer coisa, uma misturada de Sim. coisas, que dizem que é proteína animal, mas não é, né? Então a gente tem uma cultura de muita enganação mesmo, assim, Exatamente. nesse sentido. Mas eu acho que as pessoas são livres, eu sempre digo isso. Sim, com Né? A certeza. pessoa olha para mim e fala assim, uma carne, churrasco, né? É. Você vai ao churrasco, a pessoa, mas olha o cheiro, É. olha não sei o quê. Aham, tá. Mas tem certeza que você não quer uma carninha? Não acredito. Como é que isso você mesmo. resiste à carninha? Eu falei, porque não tem gosto. Então, né? aí o que eu faço hoje? Quando eu vou no churrasco, eu faço um churrasco mais caprichado do que o churrasco das pessoas. Então eu levo lá linguiça vegana, espetinho,
farofa, maionese. E fica bom. Você Exatamente. capricha no tempero. Exatamente. Porque as pessoas vão olhar, pô, esse cara, ele não come os animais, ele tá comendo tudo isso de bom, por que não, talvez, experimentar? Você vai plantando uma sementinha nas hoje pessoas. tem muitas opções. Tem, hoje é bem mais fácil, né? Muitas opções. Exatamente. Que as pessoas, vou ficar sem churrasco. Não vai, só vai trocar ali o que você vai assar no momento. Exatamente. Entendeu? E o tempero, tudo. O tempero faz muita diferença. Faz muita diferença. E hoje com a internet, antes eu não sabia muita coisa. É muito fácil você ver uma receita, né? Antes eu não sabia fazer carne de soja. Nossa, ficava horrível, igual você falou. Horrível. No início, na década de 90, meu Nossa querido, era Senhora. horrível. Por mais que você fizesse, ficava bom. Exatamente. Hoje, nossa, a minha funcionária faz uma carne de soja que a pessoa jura que é carne moída. Exatamente. Inacreditável. E aí, quando eu comecei a falar sobre veganismo, mano, eu comecei a pesquisar muito sobre essa questão psicologia também. Porque eu queria muito entender o ser humano. Porque eu penso assim, a maioria das pessoas não é a favor disso. Mas, ou elas fogem, ou elas não querem ver, ou elas se negam. Então, ficar tentando entender o que passa na cabeça ali do ser humano. Que aí comecei a estudar muito Lúcia Helena também. Sou grande fã dela. Sim, pra gente realmente entender o ser humano e conseguir ajudar ele. E não acusar ele e afastar ele. E eu sentia muito falta disso também na rede social. Tanto que foi um dos motivos que me fizeram criar. Porque eu era uma pessoa extremamente tímida, quietinho. assim. Eu nunca nem levantei a mão na sala de aula pra fazer uma pergunta, pra você ter noção. Mas a minha convicção no propósito me fez assim, cara, eu preciso falar pelos animais. Tudo que eu tiver de barreira aqui, eu vou romper, porque eu tenho que fazer essa mensagem ir pra frente. Então, a Paola, depois dela, minha vida se mudou totalmente de rumo. Porque tudo na minha vida melhorou. Ela tá conhecendo o ambiente aí, mas tô de olho, tá quietinha aí, ó. Paola, fica quietinha aí. Então, depois dela, assim, eu sou uma nova pessoa. Por isso que eu sou tão grato a ela, eu trago ela tá junto, porque ela realmente é o que fez mudar a minha vida de sentido ali. Rompi vários problemas que eu tinha. Interessante você tá falando isso, assim. Uma das coisas que também me fez, eu falei, né, dessa coisa do comer cachorro, essas coisas, estudar um pouquinho mais sobre comportamentos mamíferos, mas uma coisa também que foi muito para mim, né? Foi a visão que o Chico Xavier tinha dos animais, dos cachorros. Qual que era mesmo? Tinha duas coisas, que eles eram seres que vinham para ajudar a nossa evolução, né? Totalmente. E tinha também uns que achavam e acham que também eles reencarnam dentro do espiritismo. E essa coisa da reencarnação foi tão interessante que tem uma cena que Chico Xavier sempre tinha muitos cachorros, né, de rua, que ele pegava. Nossa, que legal. Né? E aí tinha um que era Bolinha. E a Bolinha era uma cachorra que vivia com ele, assim, pra lá e pra cá. Bolinha morreu. Aí depois de uns 8 meses, entra uma cachorra, naquela época que ele estava psicografando lá, naquelas filas imensas que tinham no centro. E aí essa cachorra pula no colo dele, vem no peito e começa a lamber aqui, exatamente. Aí ele falou assim, eu sabia que a Bolinha tinha voltado. Caramba! Da mesma maneira, porque forte, é como hein? se fosse, ele dizia como se catasse coisinhas aqui na região do pelo. Ela entrou, pulou no colo dele e fez a mesma coisa. Caramba, que forte, então, assim, hein? por mais que você veja, claro que isso aí eu não tenho nenhuma religião, mas tenho simpatias por algumas coisas, algumas ideias humanas. E aí, quando eu vi isso, falei, mais um fator, assim, que se é verdade ou não, o fato é que me faz bem a minha consciência. Eu acho que isso é o mais importante, a gente tá bem, né? Por mais que todo mundo ache errado, se você tá bem é o mais importante de tudo. Exatamente. Então, assim, posso dizer que conforme foi saindo, principalmente a carne vermelha, manutenção de peso, uma coisa que mudou muito, cheiro. Também. Cheiro do suor e cheiro das fezes. Verdade. É inacreditável. Eu comecei a falar assim, gente, mas não tem mais cheiro quando eu solto gases. Achava aquilo estranho, mas eu falei, deve ser eu, que estou acostumada comigo, né? Aí um dia fui viajar com um amigo, e aí ele falou assim,
por que você não peida? Eu falei, intimidade. pergunta, Não, porque era no trabalho, a gente Aham. ali. Eu falei, não, mas eu solto gases, sim, né? Aí ele falou, não é possível. Aí eu falei assim, não sei. Ela falou, não é possível, porque não tem cheiro e tá. O meu eu É, fico morrendo de vergonha. Eu falei, já notei tá que o vendo? seu é carregado. Tem a solução aí, ó. E a solução? E aí, com o tempo, eu fui vendo. Eu falei, gente, então é isso. É, e o que eu senti mais Mudança. diferença é a minha pele. Porque Uhum. antes. Ô, Paula. O que eu mais senti diferença foi minha pele. Porque antes eu tomava um sol, eu sou branco, era vermelhidão na hora. Hoje é impressionante. Eu fico no sol, às vezes sem protetor, e não acontece nada. Fica vermelhinho no máximo, no outro dia não descasca. Então, realmente, assim, quando. Essa experiência eu não tive, porque eu tenho alergia a sol. Eu Ah, amo sol, é. mas, por exemplo, eu tenho bolha. Aham. E mesmo passando filtro solar, é uma Nossa, horinha e entendi. ponto. Não dá pra seguir. Entendi. Senão. Mas aí é uma questão alérgica. Não... Entendi. E na sua visão, assim, o que que você acha que mais faz as pessoas não quererem aderir a essa alimentação? Eu acho que é uma coisa muito simples. As pessoas têm muito medo de sair da zona de conforto. Quando você segue a massa, Bem mais fácil. é muito mais fácil. Porque você não pensa. Você não tem nem... É só reproduzir o que está posto, né? Sim. E isso eu chamo de mecanismo de massa, né? A Uhum. massa sempre é alienante. E ser alienado é uma beleza, porque você não questiona nada, Sim, você simplesmente segue. exatamente. E o ser humano ele tem uma tendência de seguir a massa, porque a gente é assim desde o tempo primitivo. Porque a gente precisava de grupos, senão a gente Sim. não ia sobreviver. O Concorda? diferente atrapalha ali. É isso mesmo. Já pensou se, por exemplo, a gente está lá na pré-história, lá lutando com mamutes. O que seríamos nós e os mamutes? Ou a Exatamente. gente juntava 100, 200 Sim, para tentar jogar alguma coisinha É. ali, ou então a gente não tinha chance. sim, Então eu acho que a gente tem uma tendência primitiva de se manter num grupo e reproduzir o que a liderança está colocando. sim. Só que a gente não precisa mais disso para sobreviver. Eu entendo que nós tivemos que ser assim, mas o nosso cérebro continua com aquela música do Belchior, igual aos nossos pais. Né? Nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Era o Uhum. nome da música. Mas eu acho que hoje tem uma coisa que a gente não precisa mais daquilo para sobreviver. Nós adquirimos uma tecnologia, um conforto que nos faz poder sermos indivíduos. Isso é Exatamente. maravilhoso, porque a evolução, pelo menos da consciência, é algo individual. Por isso que eu falo, todo mundo tem seu tempo. Eu não vou Uhum. convencer ninguém a nada, porque cada um tem seu tempo. Exatamente. Agora, a alienação ela é coletiva. Interessante. Sempre será coletiva. Isso é filosófico mesmo, Sim, né? Se você olhar, hoje nós vivemos momentos de radicalismo alienante, porque nós temos hoje o mundo inteiro separado em dois grandes blocos, sim, e é como se você falar com uma pessoa do outro lado, você está cometendo uma coisa horrorosa. Como você Sim. falou com fulano que é meu inimigo? Como inimigo? Não tem isso, né? Então, eu acho que isso vem... a gente está ainda muito primitivo. De alguma Sim. maneira, a tecnologia, que era para nos dar a capacidade de... Que bom, agora eu posso ser eu, né? Eu acho que foi feito de uma tal maneira que reforçou. E eu acho que as redes sociais também são muito responsáveis por isso, porque assim foi feito um padrão de separação das pessoas pelos algoritmos, que se eu gosto do que você come, necessariamente eu sou igual a você. É isso. Separou. E isso reproduziu uma coisa primitiva nossa, que tinha o meu lado que me protege e o lado inimigo. Então, eu acho que as redes sociais trouxeram de volta um comportamento muito primitivo, só que tem que a gente hoje não precisa ser primitivo. Sim. Eu acho muito bom você falando isso, porque eu me sinto um pouco sozinho nesse sentido de pessoas que conseguem ouvir o lado oposto e saber dialogar. Eu sofro muito com isso dentro do veganismo também, porque, por exemplo, as pessoas querem muito atrelar, às vezes, partido político ao veganismo, e eu sempre trago isso, ó.
você é vegano, você pode ser desse lado, não ter Total, lado, direita, não, esquerda, exatamente. centro, não tem. Tem Todas nada a as pessoas ver. podem ser tudo. Exatamente, é né? pelos animais. Se a gente for debater algo, vamos debater aqui fora dessa questão. Porque dá para você dialogar com qualquer pessoa. Dessa questão, por exemplo, tem pessoas veganos que acham que tem que mostrar esses vídeos dos animais fortes. E às vezes criticam, mas essa pessoa é muito leve, é muito compreensiva. Cara, cada um tem o seu estilo. E não tem uma pessoa que consegue mudar o mundo inteiro. Cada Nunca. grupo se identifica com determinada pessoa. Eu diria mais, a gente só vai ser ser humano de verdade quando a gente estiver preocupado em melhorar a nossa consciência, Sim. individualmente. Eu acho que o veganismo vem naturalmente quando a gente busca melhorar a nossa consciência, você não acha? Porque... Não sei, eu conheço muito vegano que é muito ruim. Sim. Não como diretamente. Pessoa que é miserável, sim. que é... Então, assim, eu não me permito mais classificar pessoas por escolhas. Sim. Do tipo assim, de direita é isso, de esquerda é aquilo, de centro é não sei o quê, é vegano é isso, é carnívoro é isso. Entendi. Porque eu acho que tem todos os tipos. Todo tipo. Talvez eu falei... pessoas carnívoras que são extremamente generosas, maravilhosas, amam animais. Exatamente. Que você fala, né? Mas assim, tratam animais, pelo menos pets, de uma maneira assim que você fala, nossa, mas, né? Como é que pode? Mas ok, eu não vou refletir por eles, eu não vou questionar, porque eu acho que todo mundo tá aqui para evoluir. Sim. Uns vão mais rápidos ou não. De repente, tem gente mais evoluída que come carne mais evoluída que a gente. Sim. Eu não vou nem ousar dizer que é melhor ou pior. Eu acho que é uma escolha, e uma escolha da tua consciência com você. Sim. Eu digo assim, não que todos os veganos eles sejam mais evoluídos, eu acho que ninguém é mais evoluído que ninguém ali, cada um tem que sempre estar buscando melhor. Exatamente. Eu digo mais no sentido, por exemplo, quando a gente vai buscar essa melhoria espiritual de consciência, o veganismo ele entra como você meio que tirar os seus prazeres de primeiro lugar e colocar mais ali o que você acha que é correto ou não. Então é mais nesse sentido, não que seja todo mundo... Não que todos são assim, mas você vai refletindo, isso aqui é gostoso, mas eu também acho que isso é o certo. Então, você vai acabar escolhendo mais essa questão de consciência do que o prazer primitivo. Eu entendi teu ponto de vista, total. Mas eu acho assim, toda vez que o ser humano tende a ter dois circuitos cerebrais muito fortes. Um que é o do medo, manteve a nossa sobrevivência. Sim, total. A gente foge do perigo, instintivamente. E outra é da busca do prazer. Que quando a gente era muito primitivo, a única coisa que tinha era fazer sexo. Sim. Para reproduzir. Então, na realidade, é sobrevivência e reprodução, se a gente for botar em última instância. O grande barato é que com os recursos tecnológicos, a gente não precisa mais de tanta proteção. Sim. Né? De outros animais, por exemplo, e a gente não precisa, os animais precisam de proteção. Exatamente, inverteu, E a gente não precisa tanto, a gente não tem só o sexo mais como possibilidade de prazer e reprodução. Até isso. O que acontece é que esse instinto, se não for visto, ele começa a gerar vários outros prazeres, que geram os vícios. Sim. Né? Comida, drogas... drogas em geral, estou falando desde cigarro até as drogas mais pesadas. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não entender que nós somos esses animais, nosso cérebro, nós não somos nosso cérebro. Nosso cérebro, nós somos a nossa consciência, que sabe que isso ocorre, que sabe como essa maquinazinha funciona. A gente não tem como intervir. Mas a maioria das pessoas não pensa nisso. Exatamente. Eu acho que a gente pode... fazer é tentar ajudar as pessoas a refletirem sobre isso. Eu acho que a gente tem que sempre abrir possibilidades. Sim. É isso que eu estou falando. E aí elas vão fazendo as escolhas que acharem melhor. Porque, na realidade, a gente não faz nunca pelo outro. Né? A gente não pode deixar de usar uma droga pelo outro. E tem os estoicos falam isso, os filósofos estoicos. Estudo bastante. Que você só é verdadeiramente livre, não é fazer o que quer, é quando você tem o domínio sobre seus desejos.
Então, se eu tenho um Profundo. desejo, por exemplo, eu tenho um desejo de comer só chocolate. Tudo bem, você pode, vai lá e come. Uhum. Mas a minha liberdade é quando eu tenho esse desejo, mas eu faço a opção de não comer. Aí que eu estou dominando a minha consciência, o meu plano físico. E no Né? começo é difícil, mas depois vem uma sensação muito boa, que é o que eu senti também. Cara, eu gosto tanto de carne, mas eu não vou comer. É o meu desejo, mas eu tô optando por outro caminho. Que é você ter o controle da tua matéria, né? E não se deixar levar pelo geral, Sim. né? Pela massa. E isso que acontece, por exemplo, que até alguns veganos acabam, e eu até falo isso porque as pessoas às vezes têm uma impressão má dos veganos. O vegano, eu tô fazendo isso aqui, então eu sou melhor que os outros. Aí é o caminho totalmente errado, porque uma que você vai afastar as pessoas, você não é melhor que ninguém. Você teve ali um controle específico, mas às vezes, igual você falou, às vezes a pessoa come carne, tem muitas outras questões que ela faz também. Não quer dizer que um é melhor que o outro. São opções de nível de consciência. Exatamente. Te faz bem poder fazer isso. Olhar para os bichinhos e olhar como irmãos mesmo, assim, Sim. de alguma maneira. E o que você falou, por exemplo, das épocas, antigamente também, talvez realmente a gente precisou comer carne e tudo mais, mas hoje em dia é totalmente diferente. Não só a gente não precisar de carne, como a forma que os animais são tratados. Então hoje é uma industrialização da vida. Os animais, eles são ali produtos, igual um celular. Se o celular tá quebrado, você joga fora, você troca ali. Não tem uma... A partir do momento que um animal vira um produto, ele não é considerado uma vida, que sente dor, frio, medo. Então tem várias questões ambientais também, que hoje em dia, acho que mais de 80% da área desmatada da Amazônia é por causa do gado. Exatamente. Ou plantar soja para o gado comer. Que até as pessoas falam, mas a soja também. Mas é soja para virar ração. Não tem tanto vegano assim comendo soja, né? Não tem. Então, as questões que a gente tem que trazer as informações e acreditar que as pessoas talvez possam mudar um dia. Mas é o que eu sempre penso. Por exemplo, a escravidão durou mais de 200 anos, se eu não me engano. A primeira pessoa que foi contra não viu a escravidão ser abolida, mas ela teve um papel muito importante para isso acontecer. Com certeza. Então eu penso sempre nisso, assim, as mudanças são lentas? São, mas estou fazendo o melhor que eu posso fazer. Isso é o mais importante para mim. Talvez um dia, daqui não sei quantos anos, as coisas mudem. Séculos, né? Exatamente. Ok também. Porque aquilo que eu falei é uma postura com a tua consciência. Sim. Em relação à carne, por exemplo, antes da agricultura era quase impossível não comer carne. Sim, não tinha o que comer, basicamente. Porque você não tinha o sistema de plantação. Sim. O sistema de família só se constitui a partir da agricultura. Sim. Porque aí aquele grupo forma uma família que agora tem que tomar conta daquela terra, todo mundo tem que se unir para plantar, para colher. Né? A própria escravidão também. Né? Sim, com certeza. Então, assim, eu entendo que teve uma época que a gente não podia, né? Era o bicho que estava ali, matava, comia. Sim. Sem tempero, sem nada. Nossa Senhora. Né? Exatamente. Mas nós já estivemos lá. Os nossos antepassados. Com certeza. E fizeram tudo direitinho, por isso que a gente está aqui Exatamente. hoje. Sobreviveram, Claro. né? Passaram seus genes e sobreviveram. Agora, depois da agricultura, tudo começa a mudar. Sim. Né? Porque você pode prever o que se planta, as estações do ano, o que se colhe. Exatamente. Então, assim, é uma Tem mudança. opções. Você passa a ter opções. E, por exemplo, o que acontece muito também, que é algo que eu tento sempre passar para as pessoas, quando você descobre o que acontece, por exemplo, eu vi, você viu, tivemos momentos diferentes de mudança, mas a gente decidiu na hora, não vou mais contribuir. E aí a gente acha o quê? Que a gente falando isso para as outras pessoas, olha o que acontece. A gente acha que elas, tá bom, vou parar também. Mas na realidade, a gente mostra as pessoas, não tá no tempo delas ali. Porque as pessoas tendem a defender com as suas mais poderosas armas de negação aquilo que lhe é imposto. Isso é do ser humano. Exatamente. Isso é do ser humano. E aí que vem o que os veganos normalmente são conhecidos, pessoas mais raivosas ali, que acabam acusando, porque você vai gerando... E também é algo que a gente tem que ajudar as pessoas, porque você vai gerando frustrações dentro de você.
nossa, mas tá acontecendo isso, as pessoas não estão nem aí, não se importam. E aí você às vezes começa a se afastar da família, não vai mais em reuniões sociais, Natal, Ano Eu acho que Novo. tudo passa pela falta de respeito. Sim, Porque assim, se você não tá comendo, eu, por exemplo, eu não como açúcar também, nada de açúcar refinado. Eu vou numa coisa, a pessoa fala assim, mas não vai querer uma sobremesa? Eu falei, não. Mas você não. Não, não, um pedacinho. Eu falei, não, mas não sinto falta. Ou então eu só tomo café sem açúcar há uhum, um tempo. E as pessoas, não é possível. Eu falei, não, não é possível assim. Vocês não gostam de café, você gosta do açúcar. Toma um café sim, puro. Se você gostar de exatamente. café, você vai continuar tomando É ele isso puro. mesmo. Né? É, Você gosta do açúcar que tá dentro do do café. doce, Então, assim, como é a coisa da carne, come a carne sem tempero. Exatamente. Mas, assim, do momento que as pessoas passam a respeitar, porque no início era assim, nossa, mas sem açúcar você não tem raciocínio. Eu falei, não, mas o raciocínio tá aqui, por enquanto. Caramba, Não, você essa vai eu não nunca ter tinha ouvido. energia para não sei o quê. Não, eu tô com energia razoável, sabe? Então é uma coisa que as pessoas vão perguntar, depois de um tempo se acostumam. Sim, Agora, tem aquela gente chata que fica, mas você ainda tá com isso? Você tá com essa modinha? exatamente. Mas é falta de respeito, É né? que acaba sendo atrelado às outras questões, eu vejo. As pessoas enxergam o veganismo não exatamente como ajudar os animais. Às vezes acha que é uma pessoa que come vegetal, associa a pessoa fraca, ou sei lá, que é muito comum, é vegano, é de esquerda. Não tem nada a ver uma coisa E com a isso que eu tô dizendo outra. que a gente não pode continuar também alimentando essa desinformação de que existe Sim, gente boa em qualquer lugar e exatamente. existe gente ruim em qualquer lugar. Eu Exatamente. sempre digo, né? Tem gente que fala assim, médico, todo médico é bonzinho. Não, tem médico que não Sim, presta, tem engenheiro que não presta, tem padre que não presta, tem freira que não presta. Mas isso é porque é a condição humana. O que você faz não diz quem você é. profundo. Mas é É verdade. Por isso exemplo, mesmo. quando eu pergunto para uma pessoa, quem é você? Aí a pessoa fala, sou engenheiro. Eu falei, não, quem é você? Não estou perguntando o que é que você faz. Uhum, Então, a gente tem que começar a desmistificar uma opção de coisa. E muito eu acho que importante. isso é uma questão também que as pessoas colocam muito, né? É vegano, é isso, é não sei o que, é aquilo. Não vejo assim. Tem vários Sinceramente, não indivíduos vejo. diferentes. Tem gente Exatamente. boa em tudo que é lugar. É, porque, por exemplo, às vezes a gente acha, então é vegano é gente boa. Às vezes, sei lá, uma pessoa que doa comida é gente boa. Não necessariamente. Não. Ela tá fazendo essa atitude boa, mas não quer dizer que vai ser um ser humano que você pode confiar, que não vai te dar uma Não apunhalada. Tem podemos várias dizer isso. situações. Isso que eu tô falando, o ser humano é mais complexo, bem Exatamente. mais complexo do que a gente É imagina. isso A gente mesmo. não pode ficar reduzindo as pessoas a um adjetivo. Então Sim, você não faz isso, você é gente boa. Você faz aquilo, você é mal. é Não dá isso pra mesmo. fazer isso. E você vê uma. Você acha que isso um dia vai mudar na questão de como as pessoas enxergam o outro? Porque parece que com a internet, como você falou, piorou muito. Então não tem Mas diálogo ali. piorou exatamente por isso. Os criadores, principalmente das redes sociais, foram geniais. Se é pro bem, se é pro mal, não interessa. Foram geniais. O que que eles perceberam? A gente tem como separar as pessoas em Uma grupos, bolha. criar bolhas, e essas bolhas podem nos dizer o que que elas consomem. E aí só aparece o conteúdo da sua bolha pra você, então você Em acha que o pouco mundo é tempo, aquilo. o mundo é aquilo. Então, Verdade. se o mundo é aquilo, se o meu território, por exemplo, aqui no Rio, é Ipanema, quem for da Barra não presta, porque não é do meu território. Durante muito tempo tinha isso aqui, tipo assim, que É era da mesmo? Zona Sul, achava, pessoal da Barra. Quem era da Barra falava, pessoal da Zona Sul. Umas Nossa coisas senhora. assim, que eu falei, gente, o que que é isso, né? Que ponto a gente Exatamente. está chegando? Existe gente em tudo que é canto. Sim, Entendeu? Como tinha aquele preconceito, pessoal do interior tem sotaque, pessoal da cidade grande. Que sotaque é tão legal, sim. né? Diz tanto da E, pessoa. por exemplo, nas redes sociais eu recebo muitos comentários horríveis, assim, as pessoas veem que é um vegano e elas querem acabar com você. O que elas puderem falar pra acabar com você, elas falam. Sim. Mas, pessoalmente, não acontece isso. Tá, mas você já reparou que também tem aqueles haters que são robôs, né? É que não dá pra saber Não dá. exatamente. Quando Você você vai lá acha? na conta, É não tem uma fake. É isso publicação. mesmo. Não tem uma Mas publicação. aí, Mas você entende que tem grupos que separaram o mundo, vamos supor, separou o mundo em veganos e não veganos. uhum,
nada me impede, se eu sou uma pessoa radical, de querer participar dessa guerra inglória, inútil, e Sim. começar a pegar robozinhos e ir lá acabar com você. Entendi. Pra ver se você sai do meu campo. Entendi. Comercialmente, isso tá certo? É um direito das pessoas que acham que isso prejudica as suas indústrias. Ok. Entendi. Mas, né, eu tenho também o dever de entender, olha o dever que eu tenho quando eu tenho conhecimento, que aquilo é uma estratégia Sim. deles, justo. Se ele acha que aquilo para ele você é um empecilho, que eles façam, tudo bem. Agora eu só não posso me deixar mover por isso, parar Sim. de fazer o que eu tenho que fazer. Eu não posso mudar a minha trilha, o meu caminhar, porque essas pessoas acham que eu posso atrapalhar. Sim. Mas é difícil, porque, assim, hoje eu já tô meio que calejado. Mas já tive muitos posts que era assim, 1.000, 2.000 comentários só de crítica. Aí você para pensar, nossa, será que eu tô fazendo um bom papel? Porque, por mais que eu tenha também, nossa, eu tenho um apoio, assim, gigantesco em todos os posts, mas o negativo sempre dói mais. E aí você fica Muito sentindo. simples, não. É porque você desconhece uma coisa de funcionamento cerebral, que não é a gente. O nosso cérebro ele foi esculpido e projetado para gravar com muita veemência o que é negativo. Porque o que é negativo, você lembra que eu falei do circuito da sobrevivência? Sim. O que é negativo, o cérebro tem que gravar rapidamente, porque ele pode não ter uma segunda chance diante do negativo Entendi. e perder a vida. Concorda? Sim. Por exemplo, eu me É um deparei perigo ali. com Exatamente. perigo. Eu vou ter 100 situações maravilhosas, mas a do perigo, aquilo vai ficar na minha cabeça. Sim, Então, a exatamente. memória da gente é projetada para pegar as coisas ruins e segurar. É como se fosse assim, as coisas boas é que nem Tefal, bate, escorrega. Sim, Sabe o Tefal? é isso E mesmo. as coisas ruins são que nem o velcro. Gruda. Se eu sei disso, o que eu faço? Aí é uma coisa de tomada de consciência. Aquela coisa ruim veio e falou assim, ou eu bloqueio, ou eu tiro, ou eu restringo e ponto. Até um dia que eu vou ver aquilo tudo e vou falar, não me Legal, representa. tô chegando nesse momento aí. Mas vai chegar, entendeu? Porque assim, você mesmo falou, tem tantos comentários positivos, tantas curtidas, mas aí tem 3, 4 que não tem nem seguidor, Isso. que não tem postagem. Aí você reduz o seu foco de visão para aquilo. Sim. Olha como não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Entendeu? Quanta gente, quantos adolescentes tiram a vida por conta disso. Exatamente. Por não entenderem que aquilo ali tem 4. Que fale o que você falar. Vão Diga o que criticar, você disser. Verdade. Eles vão criticar. É isso Eu mesmo. tenho vários que eu já sei. É. Eu às vezes falo assim, eu hoje não mexo praticamente em rede social, que também é ótimo. Não fico ali postando, não sou eu que vejo, tem equipe Sim. que faz isso. Mas assim, quando eu vejo, eu falo assim, gente, cadê o de estimação, né? Porque tem os de estimação, cadê o fulano? Sim, tem, sabe? tem, Porque tem. se é uma coisa, se é outra. Aí você vai lá, não tem uma postagem. É isso mesmo, é só os fakes. É o engenheiro de obra pronta. É isso Ele mesmo. só critica, faça. Faça, eu digo para as pessoas. Quando as pessoas. Tem gente que vai dar palpite na tua vida o tempo todo. É isso Vai mesmo. viver a sua. Bote a sua na janela. Bote a sua versão da vida. Muito bom. Porque eu tô nisso há um pouco mais de 3 anos, não faz tanto tempo assim. Acabou crescendo bem tá rápido. um bebê, Eu tô um Matheus. bebê, entendeu? Então eu ainda tô nesse processo. Porque até então eu era uma pessoa que fui muito viciada em jogos online e não tinha amigos na escola, sofri bullying. Eu era uma pessoa que teve esses problemas Esse na adolescência. isolamento. Exatamente. E do nada, assim, eu tenho 1.000 comentários em todos os posts, 2.000. Então eu ainda tô nessa fase de agora entender. você tá falando uma coisa maravilhosa. Você saiu disso para isso. O que te trouxe? A sua escolha. Exatamente. E por que 4, 5 ou 10 comentários te derrubam? Porque você não cresceu falando que os outros querem ouvir. Sim. Ou que seus haters estão esperando de você. Exatamente. Não. E eu vou além ainda. Às vezes eu falo que a minha audiência não quer ouvir. Porque a gente não tem que falar
o que a audiência quer ouvir, sim o que a gente precisa falar. Com certeza. Então, às vezes, o Você público tem pra vegano dizer. quer ouvir determinadas coisas que, se eu falar, por exemplo, galera, essa pessoa hipócrita, o que ela tá fazendo, vixe, aí o pessoal adora, adora falar mal dos outros. Mas aí você fala, por exemplo, pessoa deixou de ser vegana, que já aconteceu. Galera, não vamos criticar, vamos agradecer, vamos torcer para que ela volte, é isso. E normalmente quando eu faço isso, eu recebo crítica do meu próprio público. Mas eu entendo, cara, eu preciso fazer isso, porque senão as coisas não vão mudar. Se o vegano não mudar, às vezes, uma postura de cobrança, vai demorar muito mais do que... Mas posso te dizer, muita gente que não curte, mas que passa lá para te ver, muita gente que não deixa comentário, nesse exato momento está mudando, está tentando mudar por sua causa. Porque a gente também está muito habituado a ver a massa que curte e comenta. Sim. Mas tem uma massa que não curte, não comenta. Mas acompanha sempre. Mas acompanha. Verdade. E que talvez seja o que está nesse processo lento e verdadeiro. Sim. Entendeu? Eu tenho gente que eu encontro na rua, vem falar comigo, ela fala assim, eu não te sigo porque se eu te seguir, meu marido vai descobrir Nossa. que eu descobri que ele é narcisista. Eu falei, mas não tem a menor importância, mas tá fazendo bem para você? Você não imagina como. Caramba. Eu tô aqui a te agradecer. Isso acontece muito. Aí você fala assim, gente, tem uma massa silenciosa que também tá curtindo e que tá torcendo por você. Sim. Não esquece disso. Eu percebi isso há um tempo atrás. Por exemplo, eu encontro pessoas em vários lugares e às vezes eu encontro, ela te fala um negócio ali que você mudou a vida dela e tudo mais. E aí ela te marca numa foto, aí eu vou olhar assim, nossa, ela nunca nem falou comigo, nunca nem curtiu nada. Então é exatamente isso, ela Por quê? tá Porque ali. tem uma massa silenciosa que não quer se posicionar, porque não quer essa coisa de ficar, bom, se eu sou assim, eu tenho que ser assim, se eu sou assim, eu tenho que ser assim. Mas existe. Sim. Existe uma massa, nunca duvide da massa silenciosa. É isso A mesmo. gente tem muito mais pessoas silenciosas do que barulhentas. Sim. O problema é que as barulhentas Faz mais barulho. faz mais barulho, Exatamente. entendeu? Eu sou uma pessoa silenciosa, sabia? Dificilmente eu curto e comento alguém. Mas, por exemplo, eu acompanho várias pessoas. Eu assisto, por exemplo, o Lucelena, eu assisto quase todo dia. Aham. Eu nunca comentei nenhum post dela, mas ela é uma pessoa que me ajuda muito. Você também, eu assisto sempre. Eu acho que eu nunca nem curti um post ali. Então, olha só, Mas é isso isso, que eu né? tô te falando. Então, o que eu tô te colocando aqui, eu acho que eu tenho mais experiência de vida, Uhum. óbvio, mas também todo mundo é meio novo nesse mundo digital. Mas a gente traz a experiência de vida para o mundo digital. A gente Sim. traz o conhecimento do funcionamento cerebral para o mundo digital. Com certeza. Então, eu fico olhando, assim, tem muito mais gente que acompanha a gente, torce pela gente, do que a gente está vendo. Exatamente. A gente está inspirando muito mais pessoas do que a gente imagina. Por isso que é Bacana. sempre importante a gente falar assim, não vou desistir. Tem gente que está se inspirando em mim hoje e eu nem sei quem é essa pessoa. Né? Eu nunca pensei em desistir. Eu acho que talvez quando isso for acontecer, vai ser, talvez quando a Paola não estiver mais aqui. Aí eu já não Mas sei não como vai ser. Não vai. Vai ser difícil. Sabe por quê? A tua mudança de consciência foi provocada por ela. Não Ela desistir foi um de ser gatilho. vegano, desistir de estar nas redes sociais. Não sei, eu acho que tem coisas assim, tem pessoas que são fator de soma na gente. A Paola é um fator de soma na sua vida, no seu processo de tomada de consciência. Se não for ela, será outro. Entendi. Pelo que Chico Xavier diria, virá outra. Virar. Paloma. Paola. Né? Paola, desculpa. É que tudo é a mesma coisa, né? A origem pessoas do nome é a isso mesmo. mesma, né? Mas assim, a Paola, ela despertou isso em você. E toda vez que a gente... Isso é sensacional. Toda vez que a gente dá um passo na questão da consciência, a gente não consegue mais voltar para trás. Sim, exatamente. Nossa, total. Entendeu? E eu fico pensando assim, que às vezes algumas pessoas passam. Eu era uma pessoa naquele momento, Ana, que eu não via muito sentido na vida, porque pra mim a vida que foi apresentada foi trabalhar, ter família e quando você tiver de férias você viaja. Eu olhava isso e falava, cara,
que vida sem graça pra mim. Entendi. Eu não via sentido nenhum assim. É pra isso que É eu vou só viver? isso? Exatamente. É só isso. E aí, eu não sei se é coisa do universo, se foi por acaso. Depois que ela apareceu ali, eu falei, cara, hoje eu tenho um propósito a seguir. Eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho uma missão nesse mundo e eu preciso seguir isso. Hoje eu sinto que eu realmente tenho uma missão pra cumprir. E, cara, isso me traz um preenchimento, assim, muito grande. E é uma coisa que aconteceu absolutamente do nada. Então, às vezes, muitas pessoas estão Uma ida nesse solitária à praia. Exatamente. Não, foi com algumas pessoas que eu nem era tão amigos. Ah, vamos pra praia? Vamos. Será que eu vou? Eu falei, eu vou. E aí foi totalmente ao acaso. E uma coisa mudou, assim, o rumo da minha vida. Não sei nem onde eu estaria se não fosse isso. Mas você entende, de alguma maneira, a Paola foi o gatilho dessa mudança que você já clamava por ela. Isso. Será que viver é só isso? É. É só isso e mais nada? É trabalhar, 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 aí esperar o final de semana, aí depois trabalhar, trabalhar, esperar as férias. Você já não estava, você pediu esse gatilho. Sim, nossa, eu pedia muito. Se eu fechasse, entendeu? me Na deu um realidade, propósito. a Paola foi um carteiro. Verdade. Você pediu uma carta, te entregou a carta. O que a gente pede tem poder, né? Sempre. O grande problema é que a gente não sabe o que quer. Sim. 99% do ser humano tem um problema sério de atingir objetivos, porque eles sabem até o que não quer. Mas o que não quer, por exemplo, vamos voltar ao carteiro. Se você não tem o endereço certinho, não chega. Se deixar de botar o CEP, já não vai chegar. Sim. Se você errar o número, não vai chegar. Se você errar a rua, não vai chegar. Você tem que saber exatamente o que você quer. A grande maioria não sabe. Então, de alguma maneira, você ali sabia que do jeito que estava não era legal. Sim. E você estava com isso muito claro. Sim. Você podia não pegar a Paola. E você continuaria nesse caos. Eu costumo sempre dizer que seja lá o que as pessoas chamam, eu chamo de Deus, Deus se manifesta através das suas criaturas. E os animais também são criaturas divinas. Né? Os vegetais também são criaturas divinas. Então não adianta a gente ficar, eu vejo gente, o dia que Deus me aparecer, esquece, ele está aparecendo o tempo todo. Exatamente. Sabe? Ele se manifesta no outro, Sim. seja esse outro animal, vegetal ou ser humano. Com certeza. Então assim, Deus está falando com você o tempo todo. Agora o povo é surdo, né? Ele quer que Deus baixe um salvador ali. O salvador barbudo, entendeu? Ou fale. Não é assim. Ele fala o tempo todo, através das suas criaturas. Eu até, depois disso também, eu tinha uma religião que era católico, e aí também comecei a questionar várias questões sobre isso. E muita coisa que você fala, eu tô bem feliz, porque é exatamente o que eu penso, assim, porque eu vejo que realmente as palavras, o que a gente pensa, ela tem um poder, a gente pede, acontece, e não necessariamente porque Deus tá fisicamente fazendo ali. Mas tudo isso, tudo que a gente deseja, gera um resultado nesse mundo, né? Então, até essa questão de o tanto que eu quis e o tanto de coisas negativas que aconteceram para eu não continuar sendo vegano, o tanto que eu queria, isso que me fez continuar. Então, eu acho que... Os sinais foram dados. Os sinais, mas você poderia exatamente. não pegá-los. E ok, tudo bem. Talvez fosse mais tarde, mas assim, você teve o bom senso naquele momento de ir contra, né, a questão do teu pai, da tua mãe, naquele momento. Ninguém está falando nada contra eles, mas naquele momento não querer. Sim. E poderia ser um empecilho para você, entendeu? E na época mesmo, eles, até quando eu falei que ia parar de comer carne, minha mãe foi mais tranquila. Meu pai se achava meio estranho, não provava nada que eu fazia. Mas no começo eu era aquele vegetariano vegano, mas que ficava apontando os outros. Eu já tive essa fase, entendeu? Mas não vale a pena. Não vale nada a pena. Nenhum tipo de radicalismo na nossa vivência vale a pena. Exatamente. Nenhum. Exatamente. As grandes revoluções e as únicas que ocorreram não foram na guerra. Foram na mudança de tomada de consciência. Exatamente. Né? Por guerra, você vê, tem uma guerra que está há 3 anos da Ucrânia. E vai durar, porque as pessoas não pode ceder isso, o outro não pode ceder aquilo, não, mas eu estou apoiando. Não querem paz. Você enxerga que essa mudança de consciência do ser humano, ela pode ser daqui muito tempo, ela vai ser
coletiva ou vão ser algumas pessoas apenas? O ser humano vai ser Sempre sempre é assim? individual. É individual. Sempre. Entendi. Pela característica do funcionamento cerebral. Nosso funcionamento cerebral é de coletividade para a sobrevivência. Entendi. A gente vai ter que sacar que a gente é mais do que esses bichinhos de grupo. É importante que a gente tenha relações de grupo, mas não que a gente tenha que concordar com o grupo, ser subserviente ao grupo. Porque o que acontece é que hoje você vê grupos, e adolescente passa muito por isso, né? Se tem um grupo que ele pertence, aí todo mundo pinta o cabelo de azul, ele pinta o cabelo de azul. Aí se mudar para amarelo, todo mundo pinta de amarelo. Sim. Isso não é autonomia nenhuma, nem liberdade. E, por exemplo, uma coisa que eu reflito bastante, assim, na época da escravidão, por exemplo, eu fico pensando como as pessoas pensavam naquela época para ter acontecido isso. E, às vezes, naquela época, o pensamento humano era diferente do que tem hoje. Então, às vezes, pessoas que hoje são contra lá seriam a favor, por exemplo. Sim. E eu acho que isso acontece em várias mudanças de sociedade. A questão dos animais hoje. A massa come animais. Então, muitas pessoas são a favor, mas, às vezes, em outra época, em outro momento, elas seriam contra, porque o pensamento coletivo mudou. Então, é por isso que eu perguntei assim, se você acredita que a massa... Não, a mudança sempre é individual. Individual. E pode ser que um dia se torna coletivo. esse conhecimento, Entendi. essa tomada de consciência se torne coletiva, porque individualmente as pessoas vão fazendo isso. E aí o pensamento coletivo acaba se tornando uma massa, digamos assim. Exatamente. Mas nasce da individualidade. Entendi, bacana. Então, interessante isso, né? As pessoas acham que às vezes o que a gente faz não tem diferença, mas tem que ter um começo para uma mudança acontecer. Sempre tem diferença. Alguém, por exemplo, se tem um rio, alguém tem que passar o rio e falar, ó, galera, pode vir que o rio tá tranquilo. Ninguém quer ser o primeiro, né? Com certeza. Mas se a gente a gente precisa de pessoas que tomem essas atitudes e sofram as consequências não agora. Muito. Por exemplo, a gente hoje, se você vê, se fosse há 10, 20 anos atrás, não tinha ninguém politicamente defendendo direitos animais. Sim. Hoje existe. Então, assim, exatamente. Essas pequenas mudanças que às vezes você fala, mas desanima. Desanime não. Porque, assim, a evolução ela é de pequenas, não são saltos. Sim. Elas são do cotidiano. Legal. De passinho em passinho. Hoje você vê muita gente de proteção de animal que era inimaginável. Sim. Há 10 anos atrás. Exatamente. Não precisa mais, 10 anos atrás. Tem pessoas que fazem de coração, tem pessoas que fazem para aparecer. Mas ok. Fazendo, se estiver né? aparecendo ou não, pessoas, e tá estiver bom. tratando bem os animais, tá Sim. ótimo. Não tem problema nenhum, tá ótimo. A gente também não pode ter esse purismo, né? Sim. Do tipo assim, não, mas falou porque ia aparecer. Tá tratando bem? Só não seja hipócrita de tratar mal e fingir que tá tratando bem. Aí já é demais também. Né? A hipocrisia é que é chato você falar uma coisa e fazer outra. Sim. E, por exemplo, até a questão de testes em animais. Antigamente, ninguém nem falava sobre isso. Hoje em dia, você já vê que é uma base para qualquer produto estético não ser testado em animais. Exatamente. Já usam como marketing lá, deixa grandão. Exatamente. Então as coisas estão mudando. Olha como as coisas estão mudando. Exatamente. Eu torno a dizer, gente, a gente está acostumado, a mudança tem que ocorrer aqui, agora. Não é assim. Sim. Não é assim. Hoje a indústria de cosméticos tem selo, né? Sim. Você valoriza um produto porque ela é sem maldade animal. Exatamente. Sem crueldade, né? Isso. Animal, sem crueldade animal. Tá lá, escritinho, né? O selo. Então a gente já fala, já deu um passo. Exatamente. Já tá dando passos na frente, entendeu? Agora, tem gente que não vai ver, ok. Não é o tempo daquela pessoa. A gente não pode se doer pelo outro, né? Porque muitas pessoas desanimam por isso. Acho que muitas pessoas até vão se motivar ouvindo isso também. Talvez, mas assim, o importante é a gente não deixar de ouvir esses toques divinos que ocorrem pelas criaturas divinas. Exatamente. Entendeu? Com Eu certeza. acho que isso a gente não espere que Deus vá aparecer. Deus não é matéria, nunca será. Mas as criações dele são materiais. Então vão se manifestar.
E o que me dói muito, Ana, é quando as pessoas falam assim que comem animais porque Deus fez animais pra gente comer. Eu penso assim, cara, não sei sua opinião sobre isso, Não, pode mas falar. um Deus tão bondoso que fez criaturas que sentem medo, frio, dor, igual a gente, igual os cachorros. Por que que um Deus tão bom ia fazer animais que sentem tudo que a gente sente pra passar o que passam hoje? Então, tá Eu muito enraizado perguntando, eu assim. fico perguntando quem ligou para Deus, É? qual foi o Wi-Fi e teve essa gravação exclusiva com É, ele. exatamente. Não sei, eu não tô nem questionando, assim. É o Sim. pensamento, mas dizer que Deus falou, Deus fez, não sei. Nossa, isso é o que mais comentam A lá. gente não tem. Olha, Deus é uma coisa tão extraordinária, mas tão extraordinária, que eu não sei nem como ele pensa. Seria uma audácia minha achar que eu sei o Sim. que ele pensa. Não sei. A nossa mente é limitada para entender a mente do todo, né, de Exatamente. Deus. Eu Ele também é acho isso. algo incompreensível, intocável. E Sim, tá tudo bem, entendeu? é, Porque tem gente que fala, não, mas Deus falou. Eu não conheço o atestado de que Deus falou. é, Entendeu? exatamente. Mas pensando pela lógica, assim, eu acho que um Deus, não, se fosse fazer, pelo menos, sei lá, ia fazer uns animais que não sentem nada, assim. Que aí até, ok. Mas por que que ele faria isso? Eu não. Até saiu um documentário muito bom, que chama Conspiracy, que é um documentário que eles perguntam assim, para todas as religiões, como Jesus mataria um animal? E aí as pessoas começam a entrar em várias contradições, porque será que Jesus é uma pessoa que foi tão exemplo, tão bom? Será que ele iria ser ok com isso, sendo que hoje a gente tem tantas opções para não contribuir com as criaturas que Deus criou? Então isso é uma coisa que Você está falando uma coisa de opção. Por exemplo, os animais, né, carnívoros. Tem animais sim, carnívoros. Não me incomoda, quer dizer, me incomoda, mas assim, eu compreendo porque a eles não foi dada escolha. Nós sim, temos escolha concordo 100%. tecnológica, né? Exatamente. Então, se a gente puder ter escolha, nós somos uns bichinhos mais sofisticados, o ser Sim. humano. Mas, ao mesmo tempo, por ser mais sofisticado, temos mais responsabilidade. Sim, não, exatamente. Eles sentem isso justamente pra, se ele tá vivendo lá na floresta, ele sentiu medo pra correr, ele lutar pelas suas vidas. Exatamente. Então, Ele não tempera a carne para comer, ele come por exatamente. necessidade de É... sobrevivência. Não, isso eu acho bem. Eu tô comentando assim porque eu gosto de saber sua opinião também. As pessoas Aham. às vezes usam o leão como uma base moral pra nossa sociedade. Então, o leão come carne, então eu posso comer. Mas o leão também faz coisas horríveis. Ele invade um território e mata o macho, mata os filhotes do macho. A gente não vai seguir o exemplo do leão Eu acho que eles são programados de uma maneira diferente da instintiva, gente, é. né? Mais instintiva. Sim. Mas eu sempre digo, quando a pessoa está tentando justificar muito, É. é porque ela não quer fazer aquilo. E tudo bem. Sim, é. Cada um tem seu momento Cada ali. um tem seu momento e suas escolhas. Você Sim. pode. É isso que eu falei. Eu conheço gente que come carne, que são pessoas que eu acho Que eu bacanas. admiro muito, também tenho. Não É. perco a admiração nesse sentido. Mas também é aquela coisa, vamos nos respeitar, não tem Sim. problema nenhum. Isso é uma coisa que eu aprendi. A gente vê uma pessoa e às vezes a gente acha que uma pessoa famosa ela é perfeita. Mas ninguém é perfeito. Todo Não, mundo tem seus erros, seus defeitos. Então eu admiro as pessoas em um sentido, ó. Eu admiro tal fulano porque ele é muito bom nisso. Isso aqui eu não gosto admira o muito. trabalho, né? O Isso. fruto do trabalho. É, mas isso aqui eu não gosto muito, tudo bem. Isso aqui, beleza, mas eu gosto disso aqui. Porque se a gente vê uma pessoa como uma pessoa perfeita, a gente vai se decepcionar com todo O tempo mundo. Porque todo. ninguém é O perfeito. tempo todo. Inclusive com a Exatamente. gente. Sim, Inclusive com a gente. Quantas vezes você se pega tendo uns pensamentos? Fala, gente, que pensamento mais ridículo isso, exatamente. né? Imagina o outro. É Se eu isso não dou mesmo. conta dos meus pensamentos, É você isso imagina o mesmo. pensamento do outro, né? É Exatamente. mais É que difícil. as pessoas endeusam muito as outras também, né? Um artista, um cantor, mas não, é tudo ser humano. Eu acho até o contrário. Hoje eu estava conversando aqui com a Malu e com o Bru, antes de você chegar, e a gente estava falando. Esse final de semana eu fiquei pensando como essas pessoas muito famosas, né? Tô falando mundialmente Sim, famosas ou nacionalmente famosas, como elas devem ter vazios emocionais. sim, Porque chega uma hora que não é mais por dinheiro, né? Eu tô sim. falando de uma pessoa muito
pode citar qualquer um. Não é mais o dinheiro, mas é uma necessidade de ser aceito, ou Sim. ser adorado, ou ser... Que na realidade não é adoração, não é amor, não é nada disso. É a necessidade do trabalho que é produzido, Sim, não da pessoa. Então, sim. eu acho a vida muito difícil para essas pessoas. Eu acho que todo imagino. mundo que tem essa necessidade de crescer e crescer e crescer, eu acho que tem Nunca muitas vai estar feridas, feliz, né? Nunca vai muitas ser feridas. suficiente. É. E o dinheiro, chega uma hora, por exemplo, que você ganha 1 milhão por mês. Depois disso, até menos assim, mas até um certo limite que você tá confortável, beleza? Ele é ok, te deixa feliz, assim. Mas passa um Te dá alegria, Isso, né? te dá Felicidade conforto. exatamente, Conforto, te dá isso. alegria, conforto. Mas após isso, você ganha bilhões, você não muda nada. Nada. Não preenche nada, né? Não, até muda. Muda porque você começa, ao contrário, aumenta a depressão, Isso, ansiedade as e coisas vícios. ruins, verdade. Porque chega um ponto que você pode tudo. Imagina poder tudo. É É horrível. Então você imagina, você pode tudo. Aí o que eu vou fazer hoje? Aí não você tem começa a mais o que inventar. fazer. Aí você começa a Verdade. inventar. E começou a inventar. Daqui a pouco você tá querendo, tipo assim, eu vou transar em Marte. Bem Porque que aí não você tem mais o que deixou de ter fazer. prazer no teu sexo bonitinho, Verdade. com quem você ama e com quem você convive. É Sim, muito perigoso essa coisa de poder tudo. exatamente. Deus me livre de poder tudo. Eu também não quero isso não. Tô feliz com minha vida no interior, lá, plantando minhas Deus coisas. me defenda desse exatamente. estado de poder Também tudo. não quero, não. Porque é muito difícil. Porque você Exatamente. perde a mão. Você vai se achando um ser superior, que tudo pode fazer. E a gente está vendo isso, que é uma outra coisa. A gente está vendo hoje no mundo, neste mesmo mundo globalizado, polarizado, pessoas caindo, pessoas que eram inatingíveis. Sim. O Verdade. Didi, aquele produtor, não é Didi, Bru? Pedidi, né? Aquele cara que lançou todo o pessoal do rap, não sei o que, nos Estados Unidos, bilionário. Sim. Tá na cadeia. Exatamente. Isso era imaginável Não, há 10 jamais. anos atrás? Então, assim, eu acho que a gente é injusto. A gente está num processo lento de evolução, mas é um processo de evolução. Sim. É que a gente, novamente, a gente só para ver o ruim. É isso mesmo. Mas tô aprendendo. Isso seria inimaginável, um cara com aquele poder, né? Tá na cadeia. Exatamente. E tá na cadeia. É inacreditável. Ele fez tudo que fez, repetiu tudo, todos os abusos, tudo, porque tinha a lei do silêncio. Todo mundo queria que ele fosse o empresário, se lançar na música com ele. O que as pessoas faziam? Caladinho, não tô vendo. Mas não Para os tem seus jeito. interesses próprios. Uma hora as coisas aparecem, exatamente. Então, Exatamente. assim, eu acho que eu gostaria de estar muito mais adiante em termos de tomada de consciência da humanidade, gostaria, mas eu não deixo de ver as coisas que estão acontecendo, não. E as coisas estão acontecendo, né? Igual a gente comentou de algumas... Por exemplo, antes não tinha carnes vegetais, hoje já tem. Eu acho que uma grande mudança, Ana, vai ser as carnes de laboratório, que tem outro nome que é mais atrativo, que é carne cultivada. Cultivar. Que eles fazem a carne sem um animal. Porque as pessoas vão ter mais uma opção, eu posso comer a mesma coisa, só que sem usar os animais. Porque até a questão ambiental, o planeta não vai aguentar tanta gente para tanta produção de carne. Então, essas alternativas... Sim, mas isso que eu tô falando, é inexorável que as coisas vão tomando vão mudanças. mudando, Mesmo tem gente que fala assim, não aceito. Então, senta e chora. Porque tem muita gente que fala, a humanidade já era, eu não acredito mais na humanidade. Eu acredito, cara. A vida só acaba para quem morre. Isso Tudo mesmo. continua. Isso é uma coisa que a gente também tem que ter na cabeça. Que no dia seguinte que você morreu, meu amor, o mundo inteiro continua. É isso mesmo. A gente é um negocinho no Não universo. Então a gente tem que perder um pouco disso. E o processo, seja lá para o qual nós fomos criados, está em curso. Nossa, é perfeito. A gente não tem esse poder. Eu sinto que eu não vivo pra mim exatamente. Eu vivo por uma mudança do mundo. Então eu fico bem assim, sabe? Porque se você pensa, eu vivo só pra mim, pra eu ter prazer, construir as coisas. Você pensa, cara, quantas pessoas já não viveu nesse mundo? Daqui a 100 anos vai ter alguém morando na minha casa. Tanta gente insubstituível. Exatamente. E tipo, isso vai acabar. Então Não é não? o que a gente deixa as mudanças que a gente deixou no mundo. Eu penso muito isso, assim. E é bom a gente ter
saber onde a gente quer chegar, porque tudo que eu faço no meu dia é pensando isso, assim. Então, o que eu como é pensando isso. Eu sair pra academia pra talvez mostrar que eu tô bem, para as pessoas se inspirarem é pensando nisso. As relações que eu crio, o que eu estudo. Então, isso é uma coisa que eu queria muito que as pessoas tivessem, é ter o propósito de se encontrar, porque realmente, claro que cada um Vai depende. ter o seu, né? Mas Cada eu me um, sinto todo muito ser humano vivo. tem que ter um propósito e É, foi criado com sentido, não tenha sim. dúvida. Agora, como ela vai descobrir? E eu não acredito em felicidade sem propósito, sem sentido e propósito. Eu Não também acredito. acho que não. É, assim, às vezes a pessoa pode até achar que é feliz, mas é momentâneo. Você é feliz, sei lá, com uma viagem ou uma festa. Mas é Acaba. alegria, É né? Que a alegria, alegria é verdade. condicionado a um Tem fator. A razão. felicidade não. A felicidade é algo que você é feliz por estar em harmonia com você, Sim, com a isso é sua muito bom, não é? consciência. Porque se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz. Falei, Com cara, certeza. eu fiz o melhor que eu pude Com até o momento certeza. que eu cheguei aqui. E eu acho que a gente morre como a gente vive. Se você vive bem, você morre bem. É, E isso passa não. bem, não tem problema nenhum, Verdade. né? Nossa, isso é Não, mas muito, é, muito isso é bacana. filosofia. Isso. Filosofia é muito bom, estudo todo dia, cara. Filosofia é muito, muito Que bom. ajuda, filosofia ajuda em tudo da nossa vida, não só nessa questão de veganismo, mas em várias áreas da minha Não, vida. como agir, né? Como se portar, a questão da coletividade não alienante, mas altruísta. Se Sim, você for ver, tá tudo ali. E muito antes de Cristo, né? sim, exatamente. E E a tá gente tem que saber. disponível, né? Tá disponível essa Nunca teve informação. tão Exatamente. disponível. E parece que as pessoas não têm tanto interesse Mas eu acho que tem assim. muita gente com interesse. Olha, É. olha o pessimismo. Verdade, Hoje, perdão. nunca tivemos tantas pessoas falando de filosofia de maneira É. acessível nas redes sociais. Verdade, você tem razão. Lucilena Nunca. mesmo, tem milhões de views aí. Exatamente. Lucelena é uma prova disso. Sim. Karnal, É. Pondé, seja lá, escolha. Tem escolha. É, isso Né? mesmo. Hoje qualquer um que quer ter acesso Nova consegue. Acrópole, que é uma Isso. escola de filosofia, né? Sim. E acessível, não é mais aquela coisa do conhecimento trancado. não, tá Agora, tem livre. gente que prefere não ver outra coisa. Ok. Mas olha essas bolhas. Por que Sim. esses filósofos estão aparecendo? Sim. É o que eu falo, a internet ela trouxe todo um lado ruim, mas também tem um lado muito bom. Sem internet, provavelmente não seria vegano, porque eu nunca iria ver isso na TV, não estudaria filosofia, não seria uma nova pessoa sem internet. Exatamente. Entendeu? É inexorável o nosso caminhar para algo melhor. Sim. Ou a gente vai facilitar isso, ou a gente vai dificultar, mas... E não pense em... É importante inspirar os outros, mas a gente inspira quando a gente está consciente do que está fazendo. Sim. E faz porque é verdade. Exatamente. Aí é natural a inspiração, entendeu? Com certeza. Ué, não sei se estou falando Vamos. muito. Não, nós estamos É que aqui. o papo tem papo Não, é que aí. a gente pra- agora vai pro Repórter Pepinho. Agora é as perguntas. É. Ah, legal, vamos ver. O que é o Repórter Pepinho? O Repórter Pepinho é uma comunidade, a gente tem uma comunidade chamada Ser Humano Sustentável. Legal. E essa comunidade, hoje tem 2.500 pessoas, são pessoas que gostam de conhecimento. Então, a gente vai jogando ali o máximo de conhecimento que a gente pode. Todos os Bacana. meus cursos online e artigos atualizados, a gente vai jogando Sim, tudo ali. legal. Então, são pessoas que gostam de ser humano, gostam de comportamento. Por isso Tá. que eu chamei Ser Humano Sustentável. Legal. A gente não quer que a humanidade seja Sim, extinta. é. E aí, 15 dias antes de você vir, qualquer convidado, a gente passa o teu Instagram e fala, olha, a gente vai chamar fulano, o que vocês gostariam de mandar de pergunta? E eles mandam, e aí a gente dá voz a Vamos essa ver, comunidade. legal. Vamos lá? Bora lá. Vamos Bora ver. lá. Matheus, você percebeu algum impacto positivo na sua saúde desde que adotou o veganismo? Sim, mas antes eu era uma pessoa que comia basicamente arroz, feijão e carne, não comia legumes. Então, Nada, verdura, não. nada. Assim, só alface e tomate, vai, que é o Tá. que tem no... O basicão. Isso, exatamente. Então, quando eu decidi mudar, eu falei, vou ter que gostar dessas coisas para chegar no que eu quero chegar. Então, a saúde, assim, mudou totalmente. Então, hoje, assim, raramente eu acabo ficando doente, tenho muito mais disposição. Consegui crescer muito na academia também, porque tudo isso foi minha motivação. Minha pele melhorou,
A única coisa que eu suplemento mesmo, que eu até já vi você falando, é a vitamina B12, que ela não é de origem animal, é de origem bacteriana, que é sintetizada por bactérias. A partir Só do que intestino. hoje a gente não tem mais, a gente não toma mais água de lago, não come mais fruta suja, então a gente não tem acesso. Que os animais comem pasto ou são suplementados, então eles têm essa B12 por causa disso. Então é a minha única suplementação, nunca precisei suplementar ferro, vitamina D, nada. Então, saúde assim melhorou muito. Não, e quando você se cuida, né? Você começa a ser mais seletivo Sim. em horário de dormir, Isso, em horário de exatamente. acordar. É um conjunto. Exatamente, para interessante chegar no isso. meu objetivo. É um conjunto, É né? isso mesmo. Próximo, Bru. Como você equilibra a ingestão de proteínas na alimentação vegana e quais alimentos utiliza como substitutos? Deve ser substitutos das carnes, né? Isso, legal. Então, o que eu uso muito? Minha dieta é voltada para academia, então eu consumo mais proteína que uma pessoa normal. Meu prato ali é arroz ou batata, que não é proteína. Aí o É que eu amido. uso, isso é amido, o que eu uso são as leguminosas. Então, o que eu mais uso é lentilha, soja e grão de bico. Outras que são fonte de proteína, por exemplo, é feijão, ervilha, que dá para usar também, só que feijão pesa um pouco a digestão, então não uso, uso pouquinho. E o que eu uso muito também são os derivados da soja, que tem a soja grão, que é a bolinha, aí tem a carne de soja, que a gente comentou que hoje já é bem melhor. saborosa. E tem tofu também, tem tempê, que é o grão de soja fermentado. Então, eu uso as leguminosas como fonte de proteína principal. Mas, por exemplo, sementes tem proteína, então semente de girassol tem, de abóbora, amendoim, que é uma leguminosa, mas é mais gordura. Então, montando... Aveia, por exemplo, não é fonte de proteína, mas ela tem ali um pouco de proteína. Então, você somando tudo no prato, você consegue chegar numa quantidade ideal. E também tem suplementos É, veganos. whey vegano que eu chamo. Tem, Sim, realmente. dá pra Não usar. impede você, né? Não, proteína hoje tá bem Exatamente. tranquila, E assim. mais centralizado às vezes, né? Sim, mas aí o que eu falo, tem que montar um prato direito. Se você vai comendo qualquer coisa, Não, aí aí você... vai perder saúde. Isso que eu acho um problema hoje pra comer na rua. Que, por exemplo, às vezes o prato até coloca uma opção vegana, mas é muqueca de banana da terra. Aí você vai comer arroz, muqueca de banana. Aí vai dar uma hora, você vai estar com fome e não tem porque você proteína. só pegou açúcar ali, Exatamente. né? Entre aspas, né? né? Então, por exemplo, eu comi uma recentemente que era muqueca de banana da Banana terra, da só que terra. tinha carne de soja, aquela bolinha que é maior. Aí pronto. Feito uma almôndegazinha. Isso, é um né? prato perfeito. Então, Você tá falando isso, é verdade. É. Geralmente é só o arroz, isso. né? Ou tipo estrogonofe de palmito. Aí você come ali arroz, estrogonofe de palmito e batata palha. Não tem uma proteína. Então muitas pessoas erram nisso, não escolhem as fontes adequadas. Verdade. É. Podia até fazer a massa de grão de bico, né? Exatamente, você faz um Exatamente. estrogonofe de grão de bico, aí ok, Exatamente, bacana. você tem bastante proteína. Isso, exatamente. Bastante proteína legal. vegetal. E também hoje você tem nutricionistas Ah, sim. muito bem focados nisso. Eu recomendo sempre as pessoas buscarem um nutricionista vegetariano ou vegano, Uhum. que ele tenha a vivência. Porque, por exemplo, se uma pessoa passa pra você bater proteína com feijão, você vai virar uma bomba de gases, porque ela não sabe que Exatamente. causa isso. Exatamente. Mas uma pessoa que vive isso, ela já sabe o que Já pesa mais. testou, É, já exatamente. testou, né? Não tá só na teoria. Exatamente. Então Já faz muita testou, diferença. tem lugar de fala. É isso, é isso mesmo. Próxima, Bru. Como manter uma alimentação vegana saudável e acessível no Brasil? Show. Essa é a base do meu Instagram, basicamente, que é o que eu muito sentia falta. Você vê as receitas veganas, assim, é o castanho de caju, ou sei lá, só coisa cara. Eu falei, cara, eu quero ensinar as pessoas a comer barato. Se a gente optar por alimentos integrais, ele sai muito mais barato que carne. Porque se a gente pensa um prato, por exemplo, arroz, feijão, lentilha, sei lá, couve e abobrinha. Não é um prato caro. Às vezes, você, contando cada ingrediente, sai 3, 4 reais um prato. Então, o que encarece hoje no Brasil, infelizmente, ainda é os industrializados, porque a demanda é mais baixa, não tem subsídio do governo. Por enquanto, né? Por Porque tá enquanto. aumentando muito. Vai chegar, Só Aumentando que muitas opções. se E uma a demanda também. Isso, comparar a demanda de carne com os veganos é muito menor. Então, tem muito mais subsídio. Uhum. Mas se uma pessoa ela quer ter uma alimentação vegana integral, vai ser muito mais barato que uma alimentação com carne. Com certeza. Então, eu recomendo sempre, por exemplo, procurar lugares a granel,
que às vezes é mais barato, tem uma diversidade maior. Então, Sim, isso pela hoje lógica. é impressionante. A gente não come industrializado, assim, raramente. Às vezes a gente gasta menos de, sei lá, 300, 400 reais por mês, eu e a minha noiva, pra Os comer o dois mês pro inteiro. mês todo? Exatamente, é muito barato, porque Uhum. pensa, 1 quilo de carne de soja é 12 reais, 13 a gente paga. É verdade. 1 quilo rende 3 quando você hidrata. Então, assim, é muita comida pra pouco preço, porque vem seco, né? A carne você compra hidratada, ela desidrata. Os grãos, você compra 1 quilo de feijão, ele vai render... É o contrário, Exatamente. compra desidratado e ele Isso, hidrata. ele vai hidratar e vai render Aham. muito mais, né? Interessante isso, né? Porque assim, isso eu notei, as tuas receitas são bem Isso. acessíveis. Né? Acessíveis e fáceis e baratos, pra quem quer comer no dia a dia mesmo. Não, e tem tanta coisa, você pode... Eu boto cúrcuma em tudo É, também, eu adoro. planto lá, é muito bom, hein? Desidrata, assim, Nossa, ó, é você viu maravilhoso. o nosso chazinho aqui? É, eu senti. Canela e gengibre mesmo, fica de Legal. molinho, né? Sim. Funciona, e super doce, né? É, nossa, eu achei Não foi um chá posto nada, delicioso. é verdade. Isso que eu tô falando, a gente vai descobrindo as coisas, né? Eu Exatamente, não é. sabia que a canela soltava doce. Nossa, não tinha É de um dia pro açúcar outro. aqui, nada? Nada. Meu Zero. Isso é da Deus. canela. Caramba. Não sabia que a canela era Impressionante. tão doce. Não, Ela realmente. é doce. Não tinha. Eu achei que tinha açúcar. Todo mundo acha que a gente bota. Não, não tem. Nossa. Não tem. Ela tem que ficar. Você Ah, ferve e deixa decanta de um ali. dia pro outro. Nossa, que legal. Fica docinha, né? Tá vendo? Não, Legal. não usa açúcar. É verdade, é verdade. Show, Próxima, vamos ver. Bru. Como você lida com as críticas ao Aí, ó. veganismo e quais mitos gostaria de desmistificar? Legal. Como eu lido com as críticas? Eu sempre penso assim, que essa pessoa ela não tá realmente, às vezes, querendo falar aquilo, é mais uma reação por ver uma pessoa diferente do que ela acredita. Então, quando eu entendo isso, É uma defesa do é que uma não está sendo defesa. atacado. Isso, exatamente. Então, só de eu pensar assim, já aconteceu muito, Ana, a pessoa vem me xingar, eu respondo com educação, e ela pede desculpa. Desculpa, eu nem sei porque que eu falei isso. Que É legal. impressionante, assim. Então, eu lido muito com isso, eu não levo pro pessoal. Eu não acho que, o fulano tá falando isso porque ele quer que os animais sofram. Não, ele só tá inserido em um E tá contexto... vendo de outro ponto de vista. Exatamente. né? E se eu quero que tenha mais diálogo, eu tenho que praticar isso também. Tem que Então, abrir a ponte, né? isso. E se a pessoa quiser brigar, eu encerro a conversa. É isso, assim. Então, Você críticas... sai da linha de tiro. A pessoa quer Isso. te atirar, É, mas se não. você sai da linha de É, tiro... é o que a Luciana fala. Se alguém chega com um presente pra você e você não aceita, o presente volta pra ela. É igual uma crítica. Se alguém chega pra te criticar e você não aceita, a pessoa vai ficar com aquela amargura dentro Com dela. certeza. Então eu tento praticar muito isso. E mitos que eu gostaria de desmistificar, bom, que é caro é um mito e não é Pode caro. ser Pode ser acessível, isso. até pode, mais barato. pode ser caro ou barato, depende do seu estilo de E vida. das escolhas que você faz. Exatamente. Que não é saudável, também é algo que vai depender de como você se alimenta. Se se alimentar, igual a gente falou, de arroz, batata e ketchup, você vai ter problema. Se alimentar... Muito. E diabetes. Se alimentar de um E prato... diabetes, exatamente. Se alimentar de um prato equilibrado, vai ser saudável também. Dá pra construir músculo, tem vários atletas veganos Ah, a hoje. gente tem aí, que deu... O quê? Peraí. O Aqui. Guilherme Abomai. Abomai, Eu estive lá com ele, exatamente. ele foi campeão recentemente Em outubro. agora. Outubro Isso, agora. eu estive lá, ele ganhou no Mr. Olímpia, que é o maior campeonato assim, e pegou o cartão profissional, competiu com todo mundo que come carne e arrebentou, cara. Parabéns, Gui. Incrível, né? É, Incrível. e aí? Tá vendo? É um mito. É um mito, Que exatamente. você não faz musculatura. E é isso que eu tô falando, ó. Pessoas assim tem que tomar atitude e falar, galera, ó, eu fiz e deu certo. Pode vir. Exatamente. Quantas pessoas o Gui não vai inspirar? É isso Muita que eu tô gente. falando. Mesmo que tenha gente que achou que Exatamente. tá doido, nunca vai conseguir. Ok. Se alguém vai lá e faz, aí Os você... rebeldes têm essa função no mundo, né? Exatamente. Os doidos, né? Os doidos são os que O causam a rebelde, mudança. né? É isso rebelde. mesmo. É isso aí. Vamos voltar lá, Bru. E... Bom, um mito que eu gostaria muito Então, o de mito que não desmistificar tem é que músculo. assim... Isso. O veganismo, ele não é eu não considero como um estilo de vida. Porque quando a gente fala estilo de vida, parece que tem que adaptar o seu estilo de vida para virar vegano. Tem que mudar tudo.
Não, o veganismo é para qualquer pessoa que ou quer ajudar os animais, ou reduzir o impacto no meio ambiente, cuidar da saúde. Pode ser qualquer pessoa, independente do seu lado político, se é surfista, se é cantor, se é apresentador, qualquer pessoa que quer adequar isso na sua vida, ela pode. Ela não precisa mudar, não precisa virar ativista, não. Você quer incorporar isso, você pode. Pode ser uma massa silenciosa Exatamente, que tá fazendo isso, né? Isso, que normalmente é o mais importante, que é o que mostra o exemplo na prática, né? Se tá na tua consciência, tá no teu coração, ok. É isso aí. Não tá, também tá ok. Não Com tem certeza, problema. Né? é isso aí. Próximo, Vamos Bru. ver. Qual o papel da educação para divulgar o veganismo de forma acolhedora? Papel da educação no sentido escolar ou... Eu não sei, eu pensei que a educação. educação em casa, assim, eu não sei. Qual o papel da educação? Ou talvez eu acho que é o respeito, né? Qual o papel da educação para divulgar o veganismo de forma acolhedora? Bom, a gente respeitar o outro, né? Pra não eu acho que virar... assim, por exemplo, eu me considero uma pessoa educada, eu Aham. respeito os outros, então talvez seja isso. isso é uma... Do respeito. Eu acho que Isso. essa educação tá... Muitas Quer pessoas dizer, talvez respeito. se sentem no direito de faltar na educação com a outra pessoa porque ela acha que ela está correta. Uhum. Então, A certeza absoluta de que eu aquilo é o tenho melhor caminho, né? Isso, exatamente. Então, eu acho que a educação, no sentido de divulgar o veganismo, é muito importante para a gente conseguir justamente diálogo com as outras pessoas. Com certeza. Porque sem educação não tem diálogo, E entendeu? não tem respeito. Exatamente. E aí vira guerra. E aí vira o que é hoje, por exemplo. Um lado acredita muito de um lado, outro do outro, e ninguém se conversa. Então vai ser sempre assim, um brigando com o outro. Eu acho que quis falar em relação ao É. respeito mesmo. Então, por exemplo, eu vou em churrascos, eu vou em festas de família, eu ofereço para as pessoas, converso. Eu sou assim. E eu acho que isso causa muita divulgação pro veganismo, porque as pessoas ficam com uma boa impressão, né? Eu acho. Eu acho que é isso, né? Daquela senhora de A educação. gente vai querer depois saber se vai ser convidado pro churrasco, né? Então. Bora? Próximo. Como sua família e seus amigos reagiram quando você decidiu se tornar vegano? Então, minha família, assim, acharam meio estranho, mas o que acontece com a família, que é o que muitas pessoas passam? A família, ela quer sempre o melhor pra você. Pelo menos deveria, né? E se é família de verdade. Exatamente. Né? Então, na cabeça dos pais, assim, eles pensam, precisa comer carne pra ter saúde. É isso Então, mesmo. quando um filho, às vezes, fala, não vou mais comer carne, os pais são contra, porque, meu Deus, meu filho vai ficar doente, vai ter problemas. Então, entendendo isso é muito importante para quem for começar, para não descontar a raiva nos pais, porque os pais não querem o seu mal, quer sempre o seu bem. Então, a família, sim, foi minha conta, mas eu falei, não, como eu sempre cozinhei, eu falei, eu vou fazer minhas coisas, tá tranquilo. Então... E foram ver você mudando, Exatamente. Né? Você começou a fazer atividade física Sim, que não fazia, quer isso. dizer, é um fato, diante de fatos Exatamente, não tem como me contestar, não tem porque eu tô bem, né? Depois de 7 anos eu tô bem, não tem mais o que falar. Não tem argumento, né? E os amigos, assim, foi muita piadinha. Na época, acho que eu tinha, não sei se era 19 ou 21 anos. Então, tava naquela época meio de sair e tal, e de ir em churrasco. Então, era só piadinha, assim, e era isso, assim, todo mundo conta. Um ou outro me apoiou, mas ninguém provava minhas comidas. Era uma época diferente também. Então, no geral, tudo conspirou contra a minha decisão. Mas, como eu estava convicto, eu falei, cara, eu vou passar por isso. Tornou o teste mais fidedigno, né? Se era isso e mais que você queria firme, mesmo. exatamente. Né? E é uma coisa que até mudou na minha vida também, que as pessoas acabam aprendendo. Você aprende a sustentar uma decisão sua. Isso, nossa, foi mudança de água na minha vida. Então, se eu acho uma coisa e acho que tá certo, respeitando todo mundo, cara, é isso que eu vou fazer. Exatamente. E acabou, entendeu? Então, o veganismo me ajudou muito nisso também, porque eu aprendi. Responsável por suas escolhas, né? E não que os outros tenham que aprovar. Exatamente, eu não me importo mais se as pessoas aprovam ou não. Se aprovar, ok. Mas assim, não vai mudar. Exatamente, né? Isso é tão libertador. Nossa, né? é demais. Isso é muito libertador. Sim, liberdade é isso, com certeza. Próximo, Bru. Em eventos sociais, como festas ou churrascos, como você lida com as situações onde o cardápio não contempla o veganismo? Legal. Ele faz um evento com o cardápio. Exatamente. Então, por exemplo, eu vou no churrasco, eu preparo lá a minha carne que eu vou assar, carne vegetal, né? Vegetais.
levo maionese, farofa. Vou numa festa infantil, por exemplo, fui do meu sobrinho recente. O que eu fiz? Vai ter salgadinho, essas coisas? Levei meus salgadinhos fritinhos no potinho pra comer junto com as pessoas. Que eu sabia que não ia ter nada lá, se tivesse só batata frita. Então, vai de acordo com o evento. Eu vou ver, vai ser um casamento. Então, aí, às vezes, já é mais complicado, porque é chique. Então, talvez eu coma antes e lá eu só vou tomar alguma coisa. Uhum. Então, eu vou me adaptando, assim, até para as pessoas não acharem estranho. Se é um casamento chique, eu saco uma marmita lá, o pessoal vai olhar e falar... realmente esquisito. Agora você tá melhor você comer antes, Isso. né? E dar um de chique, não comer nada. Exatamente. Agora, se eu tô numa festinha infantil num buffet, não tem tanto problema eu sacar um potinho ali, pôr meus salgadinhos e comer junto. Uhum. Então, é muito dependendo da situação. Mas, é isso. Não, e tem restaurante vegano muito interessante. Muito. Sim. Aqui na Barra tem o Bartana, no Via Parque, aqui perto. Muito bom. É bom? Tem coxinha, tem quibinho, tudo. Legal. Bartana. Não ganho nada pra falar isso não, tá? Tô legal. falando porque eu vou ajudar. lá, eu vou lá e como, tem coisas muito interessantes. Legal. Tem um dia que é pizza vegana, Sim. entrega em casa, bem legal. Nossa, que bacana. Bem legal. Eu acho que tem em Copacabana também. Bartana. Vou dar uma pesquisada. Mas muitas pessoas sentem dificuldade. Essa é a parte que mais faz as pessoas... Né? Não, eu digo... Isso também, de provar, porque, que as pessoas olham torto. Esse restaurante vegano, eu falei, teve gente, não, gente, eu vou provar. O que custa, né? Mas você sabia, Ana, que o que mais faz as pessoas desistirem de ser veganas... É não provar. É a questão social. Você acredita? Que ela não se... Até no momento ela até sustenta... Mas por ela não se sentir parte de um grupo ou essas dificuldades sociais, eu vou sair e não tenho que comer, as pessoas desistem. Olha só, essa coisa primitiva da gente Exatamente. ter que ser aprovado ou pertencer a um grupo. Sim, se eu não me engano é 70%, é muito assim. A pessoa ela não se sente parte. E aí, por exemplo, é difícil às vezes achar uma amizade que pense igual a você. Eu sofri muitos anos assim, porque eu fui sozinho por uns 3, 4 anos. Hoje minha noiva é vegana, eu tenho muitos amigos veganos, é mais fácil. Mas tem coisas que só uma pessoa que passa pelo que você passa entende. Meus pais, se eu faço, você fala, tipo, não vive. Do tipo assim, volta. Não, exatamente. Exatamente. Eu falava, cara, eu não posso pedir conselho pra essas pessoas que elas vão me incentivar a desistir. Mas se há uma convicção. Mas hoje com a internet, você pode arrumar uma amizade aí. Olha, você vê o seguinte, seguir o Cristo, né, ser cristão, é algo que também demanda uma opção de coisas... que, entre aspas, para a sociedade é ruim. E muita gente segue. Exatamente. Então, assim, tudo que tem um pouquinho da convicção interna da gente acaba funcionando de alguma maneira. Exatamente. Né? Mas é isso. Se prepare antes, que aí você vai se dar bem nos eventos. E não fique com raiva de ninguém, porque... Não, pelo amor de Deus, jamais fique apontando os outros ali, que aí... Jamais. Senão começa aquela perseguição, né? Sim, e por exemplo, quando você vai tratando bem as pessoas, elas naturalmente vão fazer um churrasco, eu vou preparar uns vegetais aqui pra você, elas vão te ajudando. É verdade. Entendeu? É verdade. Então você tem que ser legal com as pessoas pra elas serem legais com você, tem uma berinjelazinha aqui, uma abobrinha, exatamente. Né? Um churrasquinho Agora, se você vai lá e briga com todo mundo... Eu tenho um amigo maravilhoso, que ele faz churrasco, pimentão amarelo, pimentão vermelho, abobrinha, muito bom. Agora, se fosse grosseira com ele, duvido que ele faria, né? Faz com o maior carinho. Isso mesmo. Não, porque somos totalmente diferentes mesmo. Sim. Mas assim, de boa. Com certeza. Próximo, Bru. A alimentação dos seus animais também segue uma dieta vegana? Polêmica, hein? Então, sim. Hoje eu já consigo encontrar uma ração para cachorro vegano. Tem acho que 2 ou 3 marcas no mercado. Paola mesmo, ela é vegana há uns 3, 4 anos, que só come ração vegana. E ela aceitou direitinho? Aceitou. A gente tem 4 cachorros. Os 4 aceitaram bem tranquilos. O porco, naturalmente,
come qualquer coisa, né? Exatamente, é mais fácil, é mais então. fácil pro irmão porco. Exatamente. Mas sim, os nossos animais são veganos, mas é uma polêmica muito grande, assim, que as pessoas acham que eu tô forçando e não sei o Porque quê. se aceitou bem, agora, se tem se opção, não tivesse aceitado, se eu daria tá ração perdendo com carne. peso, se tá tendo desabsorção, algo realmente fisicamente, é claro que não vai ser radical. Você viu, Mas a Paola tá bonitona muito, aí, né? muito, Então, olha lá, olha lá. Gente, eu tô chocada como ela tá olhando pra estante dos livros. Desde que chegou. Ela tá achando que é brinquedo, eu acho. Não, mas ela não tá pulando pra pegar o brinquedo. É que ela é comportada, ela fica esperando. Tô achando que essa menina foi escritora na outra encarnação. Porque Tá não é vendo? possível. Será que alguma reencarnação? Não sei, porque você vê que desde que ela chegou, Ó. o Gustavo foi passar na frente, ela ficou incomodada, porque tirou o foco dos livros. Não é não, Bibi? Olha isso, gente, é coisa fofa. Tá vendo? Próxima, Bru. Existe algum documentário ou seriado sobre veganismo que tenha te marcado e que você recomendaria para quem quer aprender mais sobre o tema? Bacana, os documentários são muito importantes porque eles resumem o que a gente quer falar em um pouco tempo, digamos assim. O que me mudou mesmo foi um que chama Terráqueos, mas eu não recomendo ninguém assistir de primeira. Entendi. Porque ele mostra Vai por um cruamente lado mais o que radical. acontece na indústria. Então você vê as piores coisas possíveis ali. Agora, o que eu recomendo muito, que tem na Netflix... Então, por exemplo, às vezes dá até pra deixar em algum lugar que os nomes são meio difíceis. Então tem o Cowspiracy, que é o cow, vaca em inglês, Pierce, Cowspiracy. Tem o Seaspiracy, que é... O Cowspiracy fala do meio ambiente terra, Seaspiracy, meio ambiente mar. Tem a imagem, Bru? Vê que só, os nomes... Netflix, Cowspiracy, Seaspiracy... Esses dois são bem bacanas, que eles mostram essa questão ambiental, assim, dos impactos. Então, é bem... É mais uma tomada de um todo. Isso. Né? Não é uma coisa assim, come ou não come carne. Isso. É mais, estamos no mesmo planeta. Exatamente. E desejamos... Isso, esse aí é bem bacana, Cowspiracy. É muito bom, porque mostra, assim, o que o nosso consumo impacta no planeta. Então... A gente saber disso muda totalmente a forma que a gente vive, assim. E tem no muda Netflix. A forma que a gente vê o outro, né? Isso, exatamente. E tudo ao redor, né? Sim. Aí tem os de saúde, que eu gosto bastante também. Então tem um que chama Dieta de Gladiadores, que também tem no Netflix. Temos aí, Bru? Vamos ver. Esse tem várias pessoas famosas, vários Dieta atletas. De gladiadores. Que mostra todos os atletas que são veganos. Então aborda muito essa questão de saúde. Esse aí mesmo. Dieta dos Gladiadores. Tem no Netflix aí, legal. Tem um que chama What the Health, que também tem no Netflix, que é sobre saúde. O que é saúde, né? Isso, os impactos ali dos alimentos de origem animal. Inclusive, minha noiva decidiu ali por causa desse documentário. Esse mesmo, What the Health. E eu acho que esses são os principais que acham no Netflix, assim, para as pessoas começarem, eu acho que é bem bacana. Tem um até desse ano que chama Dieta dos Gêmeos, não sei se você chegou a assistir. Não. Eles pegaram vários gêmeos, um comendo alimento de origem animal numa dieta saudável e um vegano de forma saudável. E aí depois, isso, pra não falar, o de carne come fast food, não, os dois saudáveis, você é o que você come, esse mesmo. E aí, no final, eles mostram o impacto na saúde dos dois, assim, de gêmeos que têm genéticas iguais. Sim, muito parecido. Então, se são idênticos, exatamente. A genética, né? Então, esse é bem bacana. Eu acho que para começar, esses aí são bem legais. E qual foi o resultado? Do Rola o spoiler. Então, os veganos, eles até rejuvenesceram, assim, se tornaram pessoas mais jovens, emagreceram. O que aconteceu foi que os carnívoros tiveram coisinhas, mas ganharam um pouquinho de mais massa muscular. Mas isso aí também vai variar muito. Tem que ter os parâmetros que foram utilizados. E assim, eles pegaram uma pessoa onívora e colocaram numa dieta vegana. Não era uma pessoa que já seguia. Então, provavelmente ela cometeu alguns errinhos também de proteínas e tudo mais, mas mesmo assim, foi bem mais positivo para quem seguiu a alimentação vegana. Perfeito. Olha lá, o come Você está carne. falando isso de idade, né? Eu tenho um amigo que está com 80 anos, ele tem carinha de 65. E ele é vegano? Nossa! Tem cara de 65. Que legal. É uma pessoa até pública.
Eu fico olhando assim, ele Qual já é há você muito pode tempo. falar o arroba? Não, não Não pode. posso. Tá bom. Não posso porque eu não pedi permissão. Mas Entendi. assim, Mas depois você pode me falar eu quem acho que é. uma pessoa tem que falar, posso, sem Ah, sim, problema legal. nenhum. Não, não, essa questão de rejuvenescimento é Isso eu impressionante. notei, assim, impressionante. Igual eu falei da minha pele mesmo. A minha pele é o que mais mudou pra mim. E a pele é o que deixa a gente jovem, né? Sim, sim. Então, nossa, é realmente muito show. Próximo, Bru. Agora vamos voltar lá para as nossas perguntas. Você que vai Essa agora. Quais dicas você daria para quem quer começar no veganismo? Eu acho que você acabou de falar dos documentários, que eu achei os maravilhosos. documentários é importante. Você pesquisar sobre alimentação para não ter problemas de saúde. Uhum. E você entender quanto você consegue sustentar. Que não adianta você tentar fazer mais do que você consegue no momento. Exatamente. Então, digamos um trabalhador que sai de manhã e tem que fazer as coisas, não tem muito tempo para cozinhar. Cara que trabalha na construção civil. Exatamente. Cara, é complicado. Vai fazendo aos pouquinhos, entendeu? É. Às vezes começar incluindo mais no final de semana. Ou o que eu fiz mesmo foi, minha semana era vegana, no final de semana eu comia ovos e queijo, no meu período de transição, que durou uns 2 anos, assim. Então, nessa semana eu ia aprendendo, ia fazendo, e aí no final de semana eu tinha vontades ainda, eu ia, aí comia alguma coisa. Mas eu acho que a parte principal é a dieta e entender o porquê que você tá fazendo o que você tá fazendo. Isso é importante. Não, vou fazer só porque fulano por fazer, falou. Né? Senão você sai de uma bolha e entra em outra. Você tá falando uma coisa, uma das coisas que eu não larguei totalmente são os ovos, mas de galinha criadas soltas. Ah, legal. Porque eu tenho uma pessoa que cria mesmo e ela me entrega. Entendi. Já é um passo muito importante, com certeza. É o passo. A questão do leite, queijo, nunca me foi problema, assim. Entendi. Não Nossa, foi pra mim mesmo. foi mais difícil. Não foi pra mim, eu não tinha hábito de queijo, entendeu? Entendi. Então, assim, mesmo com opções, não é parte da minha dieta. Entendi, legal. Uma coisa assim, que café da manhã pra mim tem esses ovos, e sempre são esses ovos caipiras de galinhas criadas soltas, que eu acho bem legal, e é uma pessoa que faz isso mesmo, sabe? Você vai lá, ela é aberto para você ir lá. Entendi. Conhecer, sabe? É aqui em Vargem Grande, em Pedra de Guaratiba, pertinho. Então entrega aqui para toda a região. E o meu suco detox. De manhã eu não vivo sem isso. Ah, legal. E café sem nada. Café. Entendi. Então, a minha questão com esses ovos, Ana, o que eu vejo assim é o principal questão. Até o ovo ali, ele não acontece nada, mas pelo que eu vejo que acontece, quando a galinha cai a produção, eles ou abatem ou vendem para abater. Então, meio que a galinha, ela ainda tá naquele ciclo não, entendi. Eu só me permito desta pessoa. Entendi. Porque essa pessoa tem esse... É o conceito mesmo. E o que acontece? A indústria, ela coloca lá ovos de galinhas soltas. Aí é tipo um galpão gigantesco com as galinhas assim soltas. Não, mas essa não. Essa é um sítio mesmo. Sim. Tudo muito bonitinho. Entendi. Só recolhe de noite, porque pode vir bicho e comer as galinhas. Assim né? Aí por uma questão disso, mas elas vivem num espaço lá. Vivem. É legal. bem legal. Bacana. Bem legal mesmo. Próximo, Bru. Acabou. Ainda não acabou, calma. Não, acabou as perguntas. As perguntas acabaram. A gente vai agora pro momento Pipim. Eita. Que é um ping-pong. O Pipim é meu filho, esse cérebro feliz, né? E ele, durante toda a nossa conversa, ele ouviu e aí ele vai me passar algumas palavras que ele quer que você bata, o que vier na sua cabeça e responde. Entendi. Não precisa ser nada sofisticado. Caramba, vamos ver. Então vamos lá. E se também não quiser, passa, ele respeita. Tá. Ele é muito bem educado. Aí eu falo passo. Passo, tá, pode, beleza, sem problema ver, então. nenhum. Amor. Paola. Perdão, amor. Paola e Bibi. Isso, Paola e Bianca, pronto. 2, transformação. Veganismo. Mecanismo. 3, um prato vegano favorito. Lentilha sequinha. 4, se você pudesse ter um superpoder, qual seria e por quê?
Qual seria um superpoder? Aí não é uma palavra, é uma explicação, né? É, Tá. Nossa, é difícil, hein? qualquer superpoder. Qualquer superpoder. Eu acho que eu queria ter o superpoder de ter uma mente. É o que eu mais desejo, ter uma mente brilhante, digamos assim. Uhum. Então eu acho que com uma mente brilhante a gente consegue achar soluções para vários problemas no mundo. Então se eu pudesse ser aqueles gênios assim, ó, que tem aquele Não cérebro. basta ser gênio, ainda tem que se influenciar as Isso, pessoas exatamente. certas. Porque se você é um gênio, você consegue Exatamente. resolver todos os problemas do mundo. Sim, mas aí você precisa também de uma política mundial favorável a botar em Isso. prática, Mas aí, né? teoricamente, eu Não, saberia entendi. como fazer isso Conduzir também. perfeito. Como Ninguém nunca conduzir. tinha falado É, isso. não, cara, é só... Interessante. 5. Propósito de vida. Propósito de vida? É defender os animais. Perfeito. 6. Felicidade. Felicidade. Estar com a minha família. 7. Complete a frase. Adotar é. Adotar é... Quero fugir do óbvio. Não, o que vier, pode adotar ser é... óbvio. Adotar é... Vejo que adotar é uma responsabilidade. Responsabilidade, exatamente. 8. Uma saudade. Uma saudade. Eu sinto muito saudade dos meus animais quando eu era criança, porque eram minhas únicas amizades. Aham. Então eu sinto saudade deles. Tinha 2, o Astor e o Willy. O Astor devia ser Era maior. um Rottweiler, O Astor é sempre um o cachorro Willy era um maior. poodlezinho, é isso não. Sempre. É isso não. Eu tinha um amigo que tinha o Astor, era um boxer. Aí, ó, tá vendo? Sempre. É. E o Joca, né? E o pai do Joca, o João, aquele cachorro, o Golden, que faleceu no transporte aéreo, Ah, sim. ele agora tá com outro, é o Astor. Ah, que legal. Bacana. Ele também foi difícil a situação, Sim, né? nossa, Mas perder assim é muito difícil, daquela né? forma é Nossa difícil. senhora. Mas tá vendo? Tá movendo as Gerou, coisas, verdade, ele não desistiu. gerou um movimento, as Tudo tem um companhias estão propósito, tendo né? que se adequar, entendeu? Uma coisa ruim mudou muita coisa, né? Exatamente. O que a gente acha que é ruim, às vezes foi a melhor coisa que poderia Era ter o que- acontecido. Exatamente. É Às isso vezes a gente mesmo. não saca na hora, né? É, isso mesmo. 9. Se pudesse mudar algo no mundo, o que seria? Eu acho que eu queria que as pessoas fossem mais conscientes dos seus atos. Eu acho que era isso que eu mudaria, porque também resolveria todos os problemas do... A maioria, vai. As Se pessoas todo se mundo fosse tornassem mais consciente... conscientes e responsáveis. Exatamente. Aí todos não teria guerra, não teria tanto desmatamento, não teria tanto sofrimento. Tudo É resolveria, né? Uma frase ou um pensamento, para encerrar. Uma frase. Ou um pensamento. Legal. Eu gosto muito dessa frase. O mais importante é o caminho e não a velocidade. Então, se você tá querendo seguir para um lugar ali, Perfeito. não se preocupe tanto na velocidade, sim, tá no caminho Vai certo. indo. Vai indo, exatamente. Meu querido, queria te Muito agradecer obrigado, demais, mas calma caramba. que tem os presentes. Não Opa! acabou, não. Esse aqui é Um Tempo para Mim, que foi Nossa, lançado que agora bom. dia 11 de março. É seu livro, bacana. Sim, que são frases Olha. e reflexões que vem na cabeça, eu vou anotando. Legal. Então você pode usar, abrir e ver qualquer mensagem, pode seguir o dia que você está, por exemplo, hoje, amanhã. Nossa. Ele é Ó, que datadinho, claro. É exclusivo pra mim, E ó. aqui tem o Felicidade, que é um livro que fala muito dos Nossa. estoicos, de filosofia, do conceito Ah, de Que felicidade. legal. Se bem que tem toda a parte aí científica, mas também tem a parte filosófica. Nossa, vou tá? ler com Mas certeza. calma que ainda não Opa, acabaram os vamos ver. presentes. A gente tem aqui uma eco bag do Ó. Pipinho, tá? Com o nosso símbolo aqui, o nosso dizer, que é faça, aconteça, inspire. Legal. Odd People. Eu fui, tá?
Aqui é um caderno para você Nossa, anotar todos os seus projetos. Eu acho importante anotar fisicamente, não é? Isso é bem cientificamente comprovado. É mesmo? Eu escrevo à mão até hoje. Ah, que legal. E aqui uma canequinha para você tomar um chazinho, lembrar. Chá vegano. Lembrar. Meu amor, você também vai ter presentinho. Vocês estão dando presentinho para Paola? Tá vendo? Ah, bom. Aí, ó, tá vendo? O brinquedinho, Paola tá feliz ela vai ali. levar o brinquedinho. Legal. Tá? Isso para você lembrar da gente. Show, com e certeza. Agora você vai fazer o seguinte: você vai olhar para aquela câmera, não precisa olhar para mim, e dar todos os seus recados, onde te acham, o que você quiser. Legal. Então, pessoal, eu tô em todas as redes sociais, meu @ é vegrocha. A base de tudo que eu faço é ensinar um veganismo acessível para as pessoas. Então, que é barato, que pode ser fácil, que você tem que ser educado, como se comunicar. Tudo que quebra os mitos do veganismo, trago pessoas para mostrar lá também. Então, tudo que você quiser desmistificar e saber e se interessar, eu faço possível para ajudar em todas as minhas redes sociais. E para todo mundo que se interessou e quer começar, complemento com a frase que eu falei. O mais importante é o caminho, não a velocidade. Então, não se preocupe tanto em quero virar amanhã. E não, eu quero seguir esse caminho. Então, começa, cara. Começa que quando você começa, você vai arrumando soluções, tudo que aparecer, você vai buscar seguir o seu caminho e saiba onde você quer chegar. Que você tem que ter uma motivação ali e lembrar sempre dela, porque o mundo é totalmente diferente. Para você desistir é muito fácil, cara. As pessoas vão fazer de tudo para você desistir, porque elas fazem de tudo para você voltar para a massa. Então saiba o que você quer, escolha o seu caminho e siga nele, beleza? Muito obrigada. Ana, obrigado mesmo. Queridos, nós estamos finalizando mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara bacanérrimo, Matheus Rocha. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça. E é muito fácil, Veg, com G mudo, Rocha. Isso. @Veg Rocha, que está aparecendo aqui embaixo também para vocês. Olha, o que ele botou aqui é uma proposta de você dar vazão à sua consciência. Se a tua consciência pede que você experimente o veganismo, faça, mas sem radicalismo, faz com tranquilidade, faça no seu tempo, porque a gente está aqui para ser um ser humano melhor. Por isso que a gente aqui da comunidade Pod People fala que a gente acredita que o conhecimento e o autoconhecimento são as únicas formas da gente se tornar um ser humano sustentável. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, aciona o sininho para a gente estar sempre ligado. Muito obrigada e até o próximo Pod People.